E aí galera, beleza? Tudo certo, nada resolvido? Eu sou o Thiago Correia do Podcast Prudente e hoje nós estamos começando mais um Podcast Prudente. Como prometido, uma figura ilustre de Presidente Prudente está aqui conosco hoje. Zé do Gato, como prometido, ele está aqui hoje conosco, vai fazer essa entrevista, vai conceder essa entrevista para a gente. Uma pessoa conhecidíssima, né, da comunidade prudentina, daqui de Presidente Prudente, uma pessoa que tem uma história de vida muito boa, uma história de vida cabulosa para contar para a gente. Aceitou estar aqui com a gente. Obrigado, Zé. E é isso aí, gente. Tem um amigo nosso aqui, que provavelmente ele vai trabalhar com a gente também, João Salgadoni, que era um cara que era para ser entrevistado, porém, todavia, não obstante, está conosco aqui e vai trabalhar com a gente antes de ser entrevistado, vai fazer uma parceria com a gente aí. Fala um pouco de você, João, se apresente pro pessoal. E aí, galera, boa tarde primeiramente a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente ao convite do Thiago, inicialmente para a entrevista, né, para ter aquele bate-papo, e gostaria de agradecer ao Zé também de ter topado vir conversar com a gente, né, porque pessoas como você, Zé, têm que contar a história de vida, porque nós estamos ali sempre expostos, né, e o pessoal gosta de saber. Fala, poxa, qual que é a história daquela pessoa? Às vezes a gente tem o estilo de vida como inspiração, né? A gente conversa muito sobre isso, eu e o Thiago. E agora a gente quer dividir sua história com todos da nossa cidade querida. E vou passar a bola pro Thiago para ele tocar o barco. O Zé é um cara que, na verdade, desde antes de eu pensar em podcast, eu pensar em alguma coisa, eu sempre pensava em alguma coisa relacionada à entrevista, né? E eu sempre achei, não só eu, como várias pessoas de Prudente, uma figura muito assim interessante de ser entrevistada. Todo mundo onde você vai em Prudente, existem ícones de Prudente, né? Silvinha, que foi entrevistada aqui, João é um ícone ali do centro de Prudente, embora ele seja mais novo, está se tornando um ícone. Pessoas como Maçã do Amor, pessoas como... Tem vários aqui em Prudente, o da Hornet lá, o Efraim. Tem aquele né? senhor do SPCAP que usa um chapéu na cabeça, fica Esse no eu não calçadão. Ele é uma figura aí, é que eu não sei o nome dele. Esse eu não conheço. É o vendedor do Velho Oeste. É o vendedor do Velho Oeste. Esse aí eu não conheço ainda. Porque É uma figuraça, tipo, pra trazer. Viu? Esse aí eu não conheço ainda. Figura. Quero conhecer. Mas o Zé, e figura igual o Zé, Silvinha, Maçã do Amor, não tem. Não tem. Aqui em Prudente, Patrimônio não tem. da cidade. Todo lugar que a gente vai... você já foi citado 2 vezes aqui. As 2 entrevistas que teve, antes de você já foi citado. Você já foi citado nas entrevistas. Ou seja, o cara é importante ou não? Sim. Então o Zé não só é importante como figura, né, como ícone, como é importante como pessoa, né, como cidadão. É um cara que eu vejo que é trabalhador demais, acorda cedo, vai pro semáforo. Pô, conheço o Zé desde a época do semáforo ali da Coronel Marcondes com a Rui Barbosa. É um cara que eu conheço desde que eu era moleque, você entendeu? Já pregava a palavra de Deus ali, vendia muita... Naquela época você vendia chiclete, né? Chiclete. Vendia chiclete. Cara, dispensa comentários a vida do Zé. Ele fala por si próprio. Então, vou passar a bola para ele falar um pouco dele. Fala um pouco da sua vida aí para nós, Zé, como que foi? Eu quero agradecer a Deus, a todos vocês, Thiago, de estar nessa casa tão abençoado. E realmente a história que a gente passamos com o João, a gente se encontra, ele vem doce para lá e eu venho para cá, o Chicão da Maçã do Amor. Pois é. Então, uma vida que a gente aguenta a sociedade prudentina. A todos os momentos, a gente não só vem aqui, mas também levamos a palavra de Deus para aqueles que estão aflitos e precisam de um conselho. Sim. Aconselhar uma pessoa que tem uma angústia, um aperto, uma dor no coração. E a palavra de Deus, ela entra em ação, dando forças e coragem para tomar atitude. Porque, como José, era um homem que foi muito humilhado, escravo, vendido por 3 irmãos. Um era pastor de ovelhas, todo era pastor de ovelhas.
Então a gente se sente assim uma pessoa triste, desanimada. Eu mesmo, principalmente quando eu vim a Prudente, quando eu cheguei lá de Pernambuco, a minha mãe veio para cá criança, com 5 anos de idade, fomos engraxados. Então sua origem é pernambucana. Nós somos de Pernambuco. Muita gente, eu não sabia, eu fiquei descobrindo hoje. A gente é pernambucano, viemos de lá, vem engraxar sapatos, vender limão. Com que idade você chegou em Prudente? Cheguei aqui em Prudente com 5 anos de idade. Você veio criança, então. Eu vim de criança de lá para cá. Nós chegamos aqui, nós morávamos lá no tênis, lá no tênis clube, lá embaixo. Nós morávamos na beira do buracão. Era um buracão. A gente ficava na beira da enxurrada. Isso aí foi em 1970. 70. Quantos anos você tem hoje, Zé? Hoje eu estou com 60 anos. 60 anos. 60 anos. Bem vividos. É bem vivido. Muito sofrimento, muita tristeza, muito desgosto. Nós temos 10 irmãos. Todos 10 irmãos trabalhadores. Certo. Não tem nenhum que se desviou do caminho. Não, não tem nenhum que desviou. O único que tinha desviado na minha vida, quando eu comecei a entrar no alcoolismo, eu achava que o alcoolismo me ajudava muito, nas perdições, das noitadas, das baladas, eu achava que eu era tudo, galão, mas quando eu ia ver não era galão de nada. Não estava me aprofundando, sem a presença de Deus, estava nas trevas, na escuridão das sombras da morte. Nossa, Então, eu encontrei uma excelente pessoa, o povo de Presidente Prudente, eles sabem muita história minha. Quando eu comecei desempregado, passando fome, não tinha ninguém por mim. Se não tivesse, seus pais trabalhavam com o que lá em Pernambuco, quando você nasceu? lá ele era labrador, né? Labrador de roça. Então era uma família rural, a família do campo. Que cidade que você é natural, A cidade Zé? é... Lá, Pernambuco. Fala aí, Maranhão, né? Maranhão. Maranhão. É, Maranhão. A cidade chama Maranhão. Maranhão. Você também fala que no Maranhão, né, mas a gente não sabe não, porque tudo é pequeno, inocente, sem pai, minha mãe carregando 10 filhos. Vimos habitar em Presidente Prudente, recolhida aqui ao povo prudentino de Presidente Prudente. O povo de Presidente Prudente Acolheram que vocês. acolheram nós aqui dentro. Principalmente os juízes, direitos. Mas o que aconteceu para sua mãe vir para cá? Ela conhecia Prudente, alguém? Como que foi a história? Separamento de pai e mãe. Mas como que ela veio parar exatamente em Presidente Prudente? Ela veio por ela mesma. Mas não sabia de Não nada. sabia o destino dela. O destino trouxe ela pra cá. Era o destino, a mente dela trouxe. É naquela época que o povo lotava caminhão lá no Nordeste e trazia para o estado de São Paulo? Isso, é onde tinha fome, pobreza. Sua mãe já é falecida já. A minha mãe, graças a Deus, É viva? senhora de 85 Sério? anos, Olha que legal. forte. 85. 85 anos, Forte, Zé. forte. Tem saúde para dar e vender. Não é fácil não, porque E ela é pernambucana também. ela é prima Ela veio de lá. mulher muito trabalhadeira, né? Trabalhadeira, já trabalhou em Presidente Prudente, cozinheira, trabalhou em cada lugar, né? Presidente Prudente, o juiz daqui dava naquele tempo assistência social, ajudava muito nós, quando era pequeno. Ele recolhia a gente dando comida e alimentação. O povo é muito bom, o povo de Prudente. Eu falo isso para todo mundo. Porque Isso é tão verdade, que eu morei em alguns lugares, né? Aliás, eu morei em vários lugares e tive passagem por outros vários lugares. Estado do Paraná, Estado de São Paulo, Estado do Paraná quase inteiro, Estado de São Paulo inteiro, vamos dizer assim. Só não fui lá para Baixada, né? Lá Baixada eu nem conheço. Baixada que eu falo é a Santista. Sim. Não existe lugar fora de Prudente que tenha tanto acolhimento igual aqui. Cara, o Manu lembra a época que a gente foi para Rio Preto. Pensa num povo estranho. Não tô falando mal. Depois que eu peguei confiança deles, aí as portas se abriram, lógico. Mas não é igual Prudente. Prudente, você chega, os caras não querem saber quem que você é, eles querem te abraçar, te ajudar e te apoiar. E é isso que faz as pessoas ficarem em Prudente. Eu conheço várias pessoas que vieram fazer faculdade em Prudente e continuaram morando até hoje. Quando eu era cozinheiro, eu fui cozinhar para uma menina da alta sociedade lá de Alagoas. Pois ela falou pro pai dela, ela falou, ó, é a melhor cidade que eu poderia conhecer, eu quero morar aqui. O pai dela veio e comprou um apartamento para ela aqui. E ela estava no primeiro ano de faculdade. E histórias como essa, e depois quando eu fui embora, que nem eu tô te falando, eu vi uma diferença enorme de tratamento, enorme. Rio Preto, rapaz, cidade maravilhosa, dá o triplo de Prudente, uma estrutura Bem evoluída. tremenda, não tem comparação, 1000 vezes melhor que Prudente.
porém não tem o mesmo acolhimento de Prudente. Uma cidade fria, um povo frio, entre aspas. mais fechado. Não é que é frio, não é que é mais fechado. Lá você tem que, como que fala? Aquele ditado que fala assim, você tem que comer um saco de sal com a pessoa para a pessoa pegar confiança em você. Então eu tive muita dificuldade nessa parte. Prudente eu não tenho dificuldade nessa parte. Todo mundo conhece todo mundo se ajuda. O Zé eu conheci há poucos dias e a gente já parece amigo de anos. Né? Ele foi no boxe umas 2 vezes. Rio Preto, lugares que eu tive passagem. Rio Preto, Araçatuba, Penápolis, Ribeirão Preto, Campinas, Teodoro Sampaio, Itarabá e Pirapó, as cidades mais pequenas. E esse mundão afora de São Paulo, eu já passei por tudo. O próprio São Paulo, Diadema, São Bernardo do Campo e uma infinidade aí. Não tem lugar igual Prudente. Né, Zé? Que nem você tá falando. A gente fala assim porque a história da vida do Zé do Gado, conheci meu grande amigo João, né, João? Sim, poxa. A gente dá aquele gritinho, ai, 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 oi, é porque Onde a gente se vê, né? a gente tem que entrar em ação para trazer, tirar aquela tristeza, né, João? É porque a gente tá no mesmo barco, né? É porque assim, vamos falar a verdade, vocês dois são praticamente artistas de rua. Não só vendedor de rua, como é artista de rua. Quem não conhece, o João é um ótimo rimador. Se o João entrasse pro mundo do rap de batalha, por exemplo, não sei se o João já participou de batalha. Não, ainda não. Mano, o João ia se dar super bem. Então são 2 artistas de rua. O Zé com as figuras dele, imitando gato e essa figura conhecidíssima. E o João com as rimas. Né? Eu, na minha sinceridade, que o meu povo prudentino, eles gostam daquela minha filha, né? Daquela... Esse é o oficial. Aí, Esse é o Zé do Gato assim, né? verdadeiro. A gente trouxe o oficial. Não. A galera Zé do Não Gato aceita tem aí. imitações. A galera do João, né, João? Sim. Zé do Gato. E eu acho importantíssimo. Porque, né, João, a gente só vê, João, pessoa triste, Não, a gente quer levar alegria. desanimado. Faz mais uma vez aí, Zé, que eu gostei. Então, a gente passa em Faz, cima Zé. dele, aquela... Aí, rapaziada, já vem o Zé do Gato, vem aí. Ah, não. Lá vem o João do Salgadeiro. Ai, 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 Fica ai. naquela rima mandando o clima pra Mas, freguesia. João, mas fala a verdade, é bom ou não é? Bom É uma demais. delícia. É bom lidar com o povo de Prudente? É muito Sim, bom. é gostoso. Olha, rapaz, além de Isso é ter uma verdade. pessoa, A gente trabalha com amor, né? a E gente atende a o sociedade. que eu acho legal a gente frisar aqui, que é o mais importante, que eu sempre me identifiquei com ele, é da gente estar sempre querendo levar antes do nosso produto e a nossa luta a Alegria. Uma palavra de conforto, uma palavra da Bíblia, né? Igual você diz da palavra, que a palavra de Deus, ela nos conforta, independente do momento da sua vida. Às vezes a pessoa está em alta, está de bem com a vida, mas ela às vezes precisa de uma, né? Às vezes você vê, essa semana eu tive um fato que aconteceu, eu fui no culto e tal com a minha mãe, eu estava meio desviado, voltei aí no culto, levei inclusive meu filho de 9 meses para ele, né, começar já a pegar o rostinho, passear um pouco, apresentei ele para Cristo e tal, e lá eu pedi, né, pedi para Deus, falei, pô Deus, abre os caminhos, visita lá meu pai, visita não sei o que, visita, e pedi, né, para que Deus me mostrasse. Rapaz, 2, 3 dias depois, uma pessoa moradora de rua me abordou, eu terminando uma venda, e veio falar que eu seria um grande empreendedor. Falou, olha, se você não é ainda, você é um grande, porque Deus deu o dom. Mas a gente tem que ter a humildade de aceitar e receber esse dom sempre. Mas se um dia ele te colocar lá no alto, você nunca esqueça de onde você veio. E é por isso que a gente se identifica e quer trazer pessoas como você. Sim. Sabe, Zé? Porque a gente sabe da sua luta e apesar de tudo... E na verdade, assim, as histórias se conectam, né? Sim. Por exemplo, se você pegar a vida do Zé, você pegar a vida do João, você pegar a minha vida, por que elas se conectam? Porque nós pensamos e agimos mais ou menos da mesma forma, tivemos quase a mesma história. Sim. Uma história de superação, de muita dificuldade na infância, na juventude. Sim. E história de superação. Se você sentar com o João, o cara chora de ver a história do João, do Zé, a minha, entendeu? Então por que talvez hoje nós 3 estamos aqui?
por conta dessa conexão, né? Tem que existir uma conexão. Você já pensou se nós não tivéssemos essa afinidade? Talvez essa entrevista nem rolaria. Esses dois caras têm mais conexão ainda, porque são artistas de rua. Cara, eu nunca vi esses caras de mau humor. O João mesmo, que eu tenho mais amizade, que é um cara que tá direto comigo, o João é um cara alto astral. Chega rimando, chega brincando. Eu conheci o João e eu comecei a admirar ele porque eu passava na rua e ele trabalhava num restaurante, né, João? Já contei essa história pra ele. E eu vi ele rimando com a comida e com os preços da comida e com as ofertas. O cardápio. E, mano, chovendo de pessoa no restaurante por causa do João. O João fazendo o restaurante do cara movimentar. E não era rima boba, rima besta. Era rima que você olhava e falava, caramba, o cara tem talento. E eu fiquei com vontade de ser amigo do João naquela época. Olha que bonito. Obrigado. Eu tive vontade de ser amigo dele. Ele falou, eu quero ser amigo desse cara um dia, mano. Se ele me permitir. Eu fico feliz. Você entendeu? Então as histórias, elas se conectam. Deus até prepara os momentos, né? Por exemplo, o João demorou anos pra gente virar amigo de verdade. Passou, eu até esqueci dessa história. Depois, quando ele apareceu, a gente acabou. Mesma coisa o Zé. Eu encontro o Zé direto no semáforo. Fala, pô, tô em vontade de entrevistar esse cara. Firme e forte. Tenho vontade de um dia esse cara sentar em uma cadeira comigo, eu filmar, gravar ele e ele contar a história da vida dele. Você sabe, muitas vezes, Thiago, a gente passa por momentos difíceis. Deus permite que a gente passe por um momento difícil, por humilhação, desespero, para ver o tipo de fé que o ser humano tem. Tem pessoa com qualquer problema, dívida, quando conta, ele se abala demais, ele não crê nele mesmo. Aquele que crê nele mesmo, mas não crê em Deus. Porque muitas vezes não é só a gente querer levar o boi fraco na frente, tem que levar o boi forte na frente. Porque eu sempre fico olhando o João olhando o João, os motivos do João. Eu tenho que olhar para Deus. Sim. Deus, ele vai me dar uma direção como eu devo reagir, através do quê? Da meditação, da palavra de Deus. Ele vai ensinar o caminho que eu tenho que andar, o caminho que eu vou prosperar. O Espírito Santo, ele nos guia. Exato. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela revela o que o inimigo vem fazer. O inimigo, ele só pega o ponto fraco da pessoa quando se entrega fácil. Aí vem os maus pensamentos, vem aquela dúvida. Sim. A gente quer ser exemplo e inspiração, mas a gente sabe que se a pessoa não tiver apegada no bem, ela não for positiva, se ela não for autoastral, ela não dá conta de sair para vender uma goma de mascar. Então tem muita gente que fala assim, primeiro, eu vou vender na rua porque eu quero ganhar dinheiro. Não, você está enganada. Você vai vender na rua para sobreviver, para pagar suas contas, às vezes para pagar uma faculdade, ganhar uma bolsa, quer viajar, não tem o dinheiro, mas ganhou a bolsa. Mas ela precisa levantar um dinheiro, então ela faz um brigadeiro gourmet, faz um docinho, uma bala de... Né? A gente até comentou hoje da bala de coco. Mas tem muita gente que fala, não, eu vou para ganhar dinheiro. Então você não comece. Porque não dá, Ginho, mas a gente sabe, a gente sobrevive. A gente sobrevive. O Paçoca falou uma coisa pra mim, esse dia ele foi no box, o Paçoca é muito amigo meu, Renato Paçoca vai ser entrevistado aqui. Sim. Gente, Renato Paçoca, Palhaço Tufão vai estar aqui mês que vem agora, tá? Famosíssimo também. Paçoca é uma figura, um ser humano incrível. Outra figura ícone. Assim, inteligentíssimo, um cara empreendedor demais. Positivo. E ele falou uma coisa pra mim interessante. Ele foi no box e falou assim, Thiago, sabe qual que é o problema nosso? A gente tem fama de ter dinheiro. O que é a fama de ter dinheiro? Por exemplo, o Zé. O Zé já foi vereador. O Zé tem uma fama de ter dinheiro, porque ele já foi vereador. Você sabia disso, Zé? Mas eu já ouvi. a pessoa... Eu tenho fama, por exemplo, eu tenho fama de ter dinheiro porque eu tenho um comércio. O João tem fama de ter dinheiro porque o João veste tal, não sei o que, e vende muito salgado. Isso é uma má fama, gente. Nós não ganhamos dinheiro. É uma ilusão. Isso é uma ilusão. As pessoas se iludem. Elas te julgam, mas não conversam com você. Mas você sabe o que é? Não te conhecem. Muitas vezes, sabe o que é? Eu quando eu morava de aluguel. Eu pagava aluguel. Certo. E todo o dinheiro que eu ganhava de aluguel, eu falei para Deus, eu vou fazer um voto. Sim. Um voto de confiança ao Senhor. O Senhor vai me honrar. Perfeito. Porque a quantidade de vender doce não dá, Deus. Não dá. Não dá, Porque a gente corre atrás do alimento. O alimento físico e o espiritual.
Então eu fiz um voto com Deus e falei para Deus que eu não aceitava aquela situação que eu vivia vendo meus amigos passar fome, murmurando, reclamando. Não é certo. Você é um amigo jogado na rua e você cai ali na rua, como tem muitos granfinos que tem dinheiro, só pensa neles. Só. Você pode ver vereador. Vereador entra lá dentro, prefeito, eles fazem o que ele quer com os vereadores. Mas não, quando a gente é um vereador, eu fui o ex-vereador do Prudente, Sim. Deus me deu uma direção, tudo Deus, eu acho certo. Mas o tanto que eu sofri lá dentro. E Pouca as gente sabe, né? Ninguém e as sabe. barreiras que eu passei lá dentro. Você sabe para ser vereador? Criticar é fácil, né, Zé? Não é fácil não, como o Thiago, muito falando. Ele chegar onde ele chegou, o que ele fez? Ele começou lá em cima? Não. De baixo, Começou né? de baixo. E tem que ser degrau E por todos, degrau. ô, Zé, posso falar um negócio pra você? Todos nós somos Josés. Todos nós somos José do Egito. Eu sempre falo isso para as pessoas. Todos nós. O que é a história de José? É Deus falando para a humanidade. Todos vocês são Josés. Por quê? Cara, eu não sei todo mundo, o mundo inteiro. Mas todo mundo que eu conheço que prosperou um pouco na vida, que veio de baixo, foi um José. Que foi testado, que foi muitas vezes perseguido, que foi injustiçado, caluniado. Entendeu? Pô, história de José. Você pega, o cara foi pra cadeia, ficou 17 anos dentro de uma cadeia sem ter cometido o crime. E naquela época não tinha muita lei igual hoje. A lei era assim, meu irmão, você vai pro calabouço e já era. Você só vai sair por um milagre. Só que qual que era a diferença da vida de José? José tinha um Deus todo-poderoso, que ele cria nele e, né, o Deus tinha muita confiança em José por tudo que ele passou. E a nossa história é a mesma coisa. Se você for analisar a sua vida, você passou algumas coisas parecidas com a vida de José. Algumas calúnias, algumas injustiças. O João, mesma coisa. O Manu, a mesma coisa. Você. Então, eu costumo dizer, todos nós somos Josés do Egito. José de Pernambuco, José de Prudente, Manu de Minas Gerais, entendeu? Eu de Prudente, José do Egito, Tiago de Prudente, João de Prudente, você de Pernambuco, Manu de Minas. Então, todos nós somos Josés. Passamos a... eu não sei porque que eu me emocionava tanto com a história de José. Eu vi a história de José mais ou menos umas 500.000 vezes. Mas quando eu era muito menino, eu já conhecia a história de José através da Bíblia. Toda vez eu me emocionava muito. Naquela época eu era muito pobre, o Manu sabe disso. Tinha muita dificuldade, era muito injustiçado, era um cara mal compreendido. Quem conhece a minha história sabe tudo que eu passei. Um dia eu vou contar aqui, mas essa não é a hora, é a hora do Zé. Sim, sim. Então o que acontece? Muito cara fala assim, ô louco, Thiago, você é boizão hoje, hein? Ô, Thiago, você é isso. Meu irmão, você não sabe minha história. Só vê os drinks. Só Eu vê... queria que você passasse um dedinho mindinho do que eu passei, pra ver se você ia aguentar. Você já ia tombar, filho. Mas muitas vezes, Thiago, os caras têm cresce, eles têm inveja. Também. A inveja é aquele cara que é seu amigo, é teu inimigo. Não quer passar o caminho que a gente passou, que é a coisa fácil, né? Ele quer as coisas fáceis do jeito que ele quer. Mas você não, você chegar onde você alcançou, você pediu sabedoria a Deus do que você ia fazer. Você hoje é o quê? Você é a cabeça que não é cauda. Você é patrão. Porque você dá valor nos seus empregados, Sim, você cuida demais. São tudo na minha vida. Eles são seus filhos. Posso dizer pra você que eles têm mais valor que, assim, muita gente da minha família. Não é. De algumas pessoas da minha Já família. pensou ele, né, João? Se ele chamar eu e você para fazer uma entrevista desse, porque ele é humildade, ele é uma árvore boa que conhece o sofrimento meu, conhece o sofrimento dele. Com certeza. Porque ele já sabe onde ele passou. E as histórias se conectam de novo, né, que eu falo. Eu acho muito bacana, gente. É um momento maravilhoso pra mim, inclusive, sabe? Porque eu quero estar, o que eu penso, né? Depois que eu amadureci, eu, né, virei pai, agora ainda falta muito pra amadurecer, né? Pô, a vida é uma evolução. Eu acredito que a gente né? está numa passagem, né? Se a vida é uma passagem, né? Pro reino eterno, né? Ou para outro caminho. Eu espero ir pro reino eterno. Como todos vocês, encontrar vocês lá. Sim, e minha mãe, amém. e todo mundo. Só que assim, Creio nisso. a crença que você tem, Zé, assim, é algo incrível. Não, Porque isso é eu já algo vi chamativo mesmo, hein, Zé? Parabéns. eu já vi você falar de Deus assim, ó, Eu- constantemente, diariamente. Você lembra uma vez que eu gravei um vídeo com você? Eu tenho esse vídeo no meu Facebook e tenho esse vídeo no meu Instagram. Vou pegar um gancho aqui no que o João tá falando.
A primeira vez que eu vi o Zé, eu era muito jovem, né? Não entendia muito. A princípio, quando eu olhei assim, o Zé tava pregando uma palavra de exortação no semáforo. E bravo e tal, e falava com os carros assim. Eu falei, nossa, esse cara é muito louco, mano, muito louco. Primeira impressão. É a primeira impressão que você tem. Você não conhece Deus, eu era um cara que eu não conhecia Deus na época. Então você não entende, o cara que é do mundo, ele não entende as coisas de Deus, ele assusta. Cara, esse cara é muito louco. Com o tempo, aceitei Jesus, me converti, comecei a seguir o cristianismo, comecei a ir para essa área e tal. E depois as pessoas que criticavam o Zé, eu falava assim, cara, doido é nós. O cara tá certo. O cara tá cumprindo. Por mais que pareça loucura, porque as coisas de Deus parecem loucura pro mundo. Ele tá no caminho certo, nós tá no caminho errado. Se ele tá bravo ali, porque eu até falei, nossa, esse cara é azedo. Se alguém falar um aqui, ele vai picar a mão na orelha desse cara dentro do carro mesmo. Era a impressão que dava, né? Mas não é. Porque era uma palavra de exortação, bravo. Porque- Depois você foi ficando mais calmo, eu percebi. Não, mais calma, né? Porque ali, né, a gente aguenta cada bolado na cara, cada humilhação. Sim, rapaz. sim. A Eu ia te pessoa- perguntar isso. A pessoa, Exatamente a gente tá trabalhando, a gente não é que tem raiva de ninguém. Eu não guardo ódio, nada de Pelo ninguém. contrário, a gente quer levar Não. alegria. A gente quer atender Fazer a nossa com vendinha. alegria no coração. Mas tem aquele engraçadinho, Tem. parece aqueles peluzinhos que fica... São os usados. né? Franga, as São frangas. usados, né? Vai querer As humilhar a frangas, gente. é as frangas, é. Vai humilhar você, João. Quantas vezes, João, você já foi humilhado? Faz isso, eu não quero isso aqui. Eu imagino isso. Pensa que a gente tá pedindo esmola, João. É verdade. Não, Ele tá pensando que a gente tá ali, dá uma esmolinha aí, ele vai que esse coitado ali. Eu ia, ô, Zé, eu ia perguntar exatamente isso. Quais são as histórias que você tem? Você tem muita história de nego folgado, querer humilhar os outros por causa que tem um carro melhor. O folgado, a gente tem aquele que gosta de zombar com a cara dos outros, mas a Bíblia fala que aquele que zomba cada cara é ser zombado. Você entendeu? Sim, sim. Porque a gente tem que, Tá. a gente tem que aguentar calado. Mas não todo mundo quer zombar. Jesus não foi zombado. Sim, sim. Ele foi cuspido, humilhar mais. Mas não é a pessoa. O que está dentro da pessoa é um espírito ruim do mal. Sim. Como que eu posso zombar? Eu estou vendendo dom, estou pedindo, eu não quero. Não quero, eu não ofereço. Eu ofereço um produto, vou no outro. Mas eu quero o quê? Eu quero trazer ele para a área da luz. Porque tanto que eu já sofri, ali, eu aguentei, claro, eu tenho que desabafar. Se eu não desabafar o que está dentro de mim, pode dar uma depressão. Eu te morrer. faz mal. Pode te fazer mal isso. Por que eu tenho que fazer, né, ô, Thiago? É verdade. Você, Thiago, você Eu tem imagino. que guardar o mandamento. Na verdade, a gente que mexe com o comércio, assim, nós três somos comércio em geral, né? Comerciantes. Quando você mexe com o comércio, por que eu me dei tão bem com o comércio, tá? Isso é que eu vou falar para os que têm curiosidade de saber sobre como que eu me dei tão bem com o comércio. Eu me dei muito bem com o comércio porque minha mãe foi dona de comércio. Minha mãe tocou comércio a vida toda. Minha mãe foi dona de bar nas vilas mais conhecidas de Prudente, sempre foi o bar mais badalado de Prudente. Então era assim, minha mãe era extremamente conhecida. Isso, graças a Deus, ajudou, querendo ou não, ajudou eu, né, um pouco. O que acontece? Eu sempre vi a minha mãe tratar todas as pessoas de igual forma. O bebo, o que não é bebo, o cara que tá bem, o cara que tá mal, o cara que tem dinheiro, o cara que tá sem dinheiro, o cara que é preto, branco, pardo, índio. Minha mãe tratava todo mundo de igual forma. Quem queria se sobressair, né? Minha mãe tocou bar nas favelas. Na favela do Monte Alto, Sabará. Minha mãe, ela tinha experiência de vida para lidar com tudo. Tem história da minha mãe, que eu não era nem nascida, que o cara chegava lá porque, isso aqui é um bar de mulher, eu vou dominar aqui, eu vou quebrar tudo e vou dominar essas mulheres. De minha mãe arrancar a arma da gaveta e falar, aí maluco, você vai embora agora, senão eu vou picotar você na bala. Você entendeu? Então eu aprendi muito essa experiência que minha mãe teve de vida, que a história da minha mãe também é bem parecida com a nossa. Veio muita moleca do estado do Paraná, chegou aqui em Prudente, passou muito frio, fome, passou muita humilhação, né? Que a gente passa. Eu passei muita humilhação. Então minha mãe aprendeu, ficou com aquela experiência de vida que nós três temos aqui. Você pega, você pega os Nutella de hoje, molecadinha. Poxa. Puta, se soltar na guerra que a gente foi solto, aguenta não um sobrevive um dia, né, Manu? Não aguenta. Vamos falar a verdade. Dá 3 horas, Então, 2 horas. por isso que eu me dei embora. tão bem com o comércio. Então, lá eu atendo em média de 100 a 150 pessoas por dia no meu comércio. O Zé atende mais, é o dia inteiro, né, Zé? Aí eu não paro. Aquilo ali deve ser 1.000, 2.000 pessoas por dia, o João.
Como você fala da Por sua mãe, centenas. é a mesma história da sua mãe, é a história do Dezenas, Isso, Zé, conta a sua história, como é que tá falando da demais. minha mãe é a mesma história. Da minha mãe, coitada, ela saía para trabalhar, trabalhava lá na Maristela, catar feijão, e amendoim, e ela trazia comida da soberana para cá, Olha, para não deixar nós morrer de fome. Minha mãe tirava da boca dela para dar para nós. E nós, quando era engraxate, pequeno, nós somos 10 irmãos, né? E cada um saía em 1970. 70 foi o primeiro trabalho meu, que eu trabalhei em Presidente Prudente. Eu ganhava 150 cruzeiro na gráfica de Pinheiro. era cruzeiro, Zé. 70 centavos. Quantos anos você tinha, Zé? Eu Quantos tinha mais anos? ou menos uns 10 anos, 15 anos. Moleque novo, jovinho, acho que Entre 10 e 12 anos você já tava ali na lida já pra ajudar em Meu casa. irmão pai Caboraica, meu irmão, ele é dentista, formado, doutor Edson. Como que era Prudente? Prudente já era essa potência, Zé, que era? O Prudente era um lugar muito bacana, mas as coisas eram mais difíceis. Era outra época, né? Não, as coisas eram muito mais complicadas lá atrás. O arroz, minha mãe comprava arroz, quilero. Nós catava comida. Quando não tinha arroz, nós íamos na feira da Maria Goulart. Já existia a feira. Não, não existia feira, não existe hoje. Feira desde o começo, Essa Prudente, feira, a feira É lendário, né? Acabava a feira, tinha que pegar aquele arroz, cair no chão e Nossa, trazer pra casa, lavar pra comer. nossa, Zé. É. Não, é verdade. Batatinha, tomate. Não, bota fé. Antigamente as feiras tinham Quem esse... comia alto grande não sempre. É. Dizia pão duro. Senhora, dá um pão duro aí Certo. para dar comida. Mas não foi tanta humilhação, tantas coisas que nós aguentamos. Meu pai, ele era um padrasto, né? Que meu pai, né? Ele dava cada chicotada. E seu pai? Porque meu padrasto, ele não gostava de coisa errada. Mas seu pai chegou a conviver com você? Não, morreu, bebeu pinga, faleceu. mas era um homem muito bom. Certo. Só que ele não gostava das coisas erradas. Ele gostava das coisas direito. Hoje nós somos 10 irmãos, um trabalha no cartório de Presidente Prudente, o doutor Paulo Lemos, formou e se aposentou. Outro dentista, outro farmacêutico. E eu fui a vereador. Para mim chegar a vereador, como eu cheguei, eu tinha que fazer brinquedo, gravar, fazer essas coisas, brincar, pegar a sociedade. Como que foi essa história, Zé? Que todo mundo tem curiosidade. Como que você... Como foi? Surgiu dentro de você a vontade ou alguém te convidou a ser vereador? Eu estava vendendo doce, ali na Rua Barbosa. Ali era direto o carro ali, passava carro ali, eu nunca mesmo. Quando chega esse coronavírus que estava muito aí. Aí chegou um cara, repórter, trabalhou, repórter, mora na Coab. Ele falou assim, Zé do Gato, eu vou filiar você num partido. Você vai ser vereador. Mas por quê? Eu não conheço. Eu nem sei o que é vereador. Eu nem sei por que você é vereador. Te lançaram lá de gaiato no Mas navio. você está me colocando uma jogada como tiririca ali. Tiririca é deputado, eu sei o que ele é. E o povo Foi se engraçou com o Tiririca. E eles engraçou com o Zé do Gato. Então ele viu que a cachorrada de vereador era vereador. Ninguém quer trabalhar. Então tinha essa ligação, então. Não tinha ligação. Foi na mesma época? Foi na mesma época, Zé? Não foi na minha época, não. Foi Não, do perto. Tiririca. É. Do Tiririca foi a mesma época que você entrou? Aí chegou lá, ele me chamou, foi pegar meu documento. Ó, vamos lá fazer o filial. Aí ele começou e falou assim, ó, vai entrar no partido, PRB. Mas o que significa PRB? Partido de Revolução Brasileira. Não interessa, você vai falar. Você vai falar o que Deus manda, o que você quer. Não o que seu coração quer, o que o Espírito Santo fala. Mas por que você acha que o cara encasquetou com você e fez esse Ele me convite? colocou, mas cresceu todo mundo uma inveja maluca. Foi. Querendo pegar o meu lugar de vereador. Quando chegou no dia de vereador, eu gritando, Zé do Gato, vem aí, Zé do Gato, vem aí. Zé do Gato, vem aí. Zé do Gato, vem aí. Aí, meu Puta que da hora, Zé do mano. Gato, Isso vem aí aí, vem aí. A campanha dele, né? Essa história é cabulosa. Aí quando cabulosa. eu fiquei quieto na Que história, mano. tinha Isso aqui ganhado é uma 15 lenda. mil votos. Eu tava no shopping com meu irmão, dali a pouco. Porque tem uma quantidade, né, pra você Tem, ser. mas Sim, sim. Essa quantidade sua aí você bateu fácil. Bati Era o quê? recorde. Era o quê? Foi 300? recorde na É, época, foi porque recorde. a Bíblia fala que se te esforça que eu te ajudaria a jogar lá dentro. Para enfrentar o seu adversário. É, Deus escolhe as coisas loucas, né, do E o mundo. adversário,
O adversário batia de um lado. Então- É igual eu já falei. Fala assim, mas o cara é burro, o cara é analfabeto. Não, o burro não é burro. O sábio é inteligente. Sim. O homem natural, ele não aceita as coisas do homem espiritual, porque é loucura pra ele. Ele aceita as coisas do mundo. Os loucos foram feitos para confundir os sábios. Né? Ué. Aí eu fui lá, o cara me chamou, me deu um terno. Eu falei, aí, rapaz, o que tá fazendo aqui dentro do terno? Brasil inteiro. Rapaz, eu fui famado. Bagulho louco. Até te maquiou, não? Aí mandaram lá fazer não sei da onde, mas pro juiz, no fórum, o juiz me entrevistou, não sabia falar, eu não sabia que era vereador, nem sabia falar no tribunal de Como que justiça. foi tudo isso pra você? Na sua cabeça, Rapaz, no seu coração, chega. na sua unção, na sua conexão Então, com Deus, que a gente O que sabe você entendeu sobre isso? Eu entendi o seguinte, na história de José, eu estava me sentindo José. Aí, não falei? Todos nós somos Eu José, mano. senti José no meio de um leão de cobra que era lá dentro. Desconecta, desconecta. Cheguei lá, do bonitão, no primeiro dia de trabalho. Mas demorou pra cair a ficha ou caiu a ficha na hora? Assim, Não, que você- caiu, cheguei Ô, meu, eu tô lá. aqui, tô na câmara. Não é, eu falei assim, agora vou ser tudo ou nada aqui dentro, porque agora o Deus é ou não é. O Sim. Deus é o José, então o Deus é comigo lá dentro. Qual que é a escolaridade que você tem, Zé? Quarta censo. Quarta série. ambinário. Quarta. Mas você sabe escrever e ler, Não, não sei se eu sabia escrever, eu sei. fazer Mas- conta. Tudo. Mas os caras achavam que era bom. Eu deixava eles falar para pegar eles. Sim. Você Mas tava. só que a gente tem que ter a opinião de Deus, né? Lógico. É Se sim, a sim, gente não, não não. pode- A gente não pode levar as coisas acima de Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus. Lógico. Porque o justo viverá pela fé. Conta isso, como que foi lá dentro, Zé? Quais Lá as dentro, dificuldades que você Lá encontrou? dentro, para mim, foi um... Muitos se levantaram contra. Se levantaram contra. Você viu a história de o faraó? Falou para José, mas não, foi ele que pegou, foi ele que pegou a mulher forçada. Negativamente. Ele saiu forçado porque a mulher do faraó pegou ele forçado. E ele era inocente. E a gente é inocente. Que foi pra cadeia, né? Foi pra cadeia. Inocente. Mesmo assim, Injustiça. ele preso lá dentro, ele começou a prosperar. Aí mandou chamar a mulher do cara, pegou a mulher do cara que estava lá, soldado com a mulher do capitão. Aí falou assim, não, tá errado. Esse homem, ele é justo. Que crime que ele tem? É com Jesus. Que crime que ele fez? Que mal ele fez? Ele não roubou ninguém. Os caras tentou te... Hoje tem a palavra, como que fala? Como que é a palavra que fala? Não é deletar a pessoa, como é que é? A cancelar. Cancelar, é. Tentaram te Agora tem cancelar essa... lá. Eu não gosto nem dessas palavras, de tão chato que é. horrível. Cancelar. Não, ali tem gente... Eles tentaram te cancelar lá dentro? Tem pessoa, ele acha que ele é tudo. Sim. O cara ele quer ser sábio, mas eu não trabalhava sozinho. Quem trabalhava comigo era Deus. E outra, eles Era precisavam... Deus, é Deus que me dava sabedoria, o que eu ia falar, o que eu ia responder. Sim. Você deixa o cara... Quando ele vai chegar assim, vai jogar a palavra. Quando o teu inimigo vem em cima de você, o que ele quer? Ele quer está sendo a palavra de Deus. Sim. O inimigo seu o que é? É seu adversário. Sim. Se a pessoa adversária é boa, ele não estava querendo pegar, ele queria te humilhar para falar que você é burro, analfabeto. Te expor, né? Quais eram os vereadores da sua época, Zé? Você lembra? Sidão Mendonça, Dona Elza Lugar, dentro da saúde, Isaac Silva. Isaac Silva era engraxado, catador de papelão. Quem mais é? O Sidão Mendonça. Sidão Não paga Mendonça. nada. Maçã do Amor era? O Valmir Pinto, o Valmir Pinto, advogado, era Nuninha. Meu cara bom, tudo cara estudado. Sim. Agora um cara que não é estudado, Fazendo. que não tem, você falava, e quando eu miava gato lá dentro, eu não gostava. Aí eles não gostavam, ficavam incomodados com a Eles sua ficavam alegria. loucos. Com a- Você, ó. Sabe como que se chama isso? Zé, carisma. Você tem um bordão. Isso aí é um bordão. Então, você mas as sabe. pessoas não É entendem. As marca pessoas do mal. registrada. Mas o que acontece? As pessoas do mal não entendem. Elas não entendem. se Eu já vi, incomodam. Zé, vou ser sincero, eu já vi muita crítica em relação à sua pessoa. Por quê? Pessoas mal intencionadas. Por exemplo, você conhece o cara? Você troca ideia com ele, você tem amizade com ele, você conhece os projetos dele, você conhece o que ele fez lá dentro, você sabe quais foram os motivos pro Zé estar lá dentro? Então, peraí, por que você está falando isso? Você entendeu? Eu sempre falo assim, ó. Não tenho nada pra Só falar. dou então eu direito, vou falar mal. só dou direito pra pessoa me criticar e a crítica ser verdadeira se ela estiver andando comigo. Sim. Ou se ela conhecer a minha história. Sim. Porque se ela não conhece minha história, caguei pra ela. Não pode falar.
Eu caguei, porque não conhece. Você não sabe o porquê as coisas acontecem. Você não viu minha história lá atrás, você não viu minha trajetória. E é do mesmo jeito com você. Você acha... por exemplo, eu ouvi muitas vezes assim, o Zé... Ou já cheguei... Não sei se é verdade, Zé. Você vai falar pra mim. Que os projetos do Zé eram tudo projeto de doido. Quais eram os projetos que você tinha lá, Zé? Diz aí. Os projetos, não é os vereadores que fazem, é os 13 vereadores da Câmara, eles assinam o projeto, concordando com a sociedade que pode e não pode. E pra você ver, Nenhum vereador faz o projeto se não tiver o quê? Concordação, porque é um partido do outro. É verdade, Zé, é verdade. Se for verdade ou não, não sei, mas é verdade que você tinha projeto até de fazer roda gigante, de colocar metrô imprudente, tobogã, ou isso aí era uma brincadeira, Não, isso aí é loucura de homem que não tem o que fazer. que não tem o que fazer, ó. Então foi levantada essas mentiras. Como Calúnia. eu falar, aquela fala coisa que não deve, não sei, ele fala cada pensamento igual. Não tem o que dizer, fala. Eles nem fala sabem o água. que falam. Pra não falar outra coisa, fala Mas água. como é que você fala uma você fala uma vida da sua vida, você fala de Deus com uma pessoa. E você anda errado, o seu amigo vai confiar em você? Não, jamais. Não, de jeito nenhum. Jamais, Não vai confiar. Sim, sim. Porque se você é de Deus, você fala a coisa certa. Lógico. Coisa errada, coisa certa. Tem que ser certo. Mas Zé, diz só pra você entender o projeto que eu falei pra você. É. Cheguei no Camelódromo um dia, eu lembro até a época, 2015, 2014, não lembro, assim. Foi essa época que eu comecei a realmente fincar as estacas mesmo para trabalhar definitivo, que eu trabalhava registrado, né? Pô, você viu o Zé do Gato, cara? Zé do Gato é doido. Olha o projeto que ele montou. Olha pra você ver as histórias que saía. Você é um cara famoso, então... Nego vai falar bem, nego vai falar mal, nego vai falar verdade, nego vai inventar história. O cara falou que vai fazer uma roda gigante, que o cara vai trepar na roda gigante lá no 7, e ele vai vir rodando na roda gigante e vai parar lá no centro. Que disse... Olha as histórias. Zé, aí Zé, eu falei nada, os caras não falaram isso nada. Ele falou que se não der certo, ele vai fazer outro projeto. Vai fazer um tobogã lá no 7. Para. O cara trepa no tobogã e vem escorregando até o centro. Acabou o problema de transporte público. Se não der certo, aí ele vai investir num metrô. Prudente vai ter metrô. Não, mas Aí eu olhava assim e falava, o cara desse é inteligente, né? O cara desse é muito... Nem pra caprichar, mentira, O meu. cara desse aí, ele tava sonhando. Eu acho que ele tava sonhando, dando uns falei, você não tá no gente meio, do céu, que eu acho que ele loucura. não tava sonhando de noite, quiser lugar para fazer um projeto de estrada Gente rolante. do céu, vai também, O cara. cara- Não, aí eu bicho, falo- o ser humano é complicado, tô te O cara falando. vai falar assim, igual aqueles caras que faz um buraco na terra pra fugir da cadeia, né? O túnel, né? Turno. É. Da onde ele vai levar tanta terra se não tiver ventilação? Loucura, irmão, loucura. E o cara acho que ele tá pensando um pouquinho na cabeça. E da onde que o cara tira uma história dessa, Zé? Isso aí É mirabolante uma história E dessa. o pior é quem acredita, né? É da O cabeça pior é quem dele. abraça. É. O pior é quem Não. abraça. Fala, nossa, mas ele falou Você mesmo? já Falou. Não, você já pensou, João? O cara falar que você mora onde? Você mora onde? Eu moro no Sapura O 2. cara vai fazer um projeto, fazer um ônibus sanfonado de gelo. Ninguém do calor, o projeto... Imprudente de ônibus de gelo não ia durar um minuto, aí né? todo mundo fica bem... Calor. A cidade é muito quente. Não dá. eu ia Tem que ser de ficar muito fogo. quente, né, João? Tem que ser a carruagem de fogo, sei lá, o Sub-Zero Eu não Scorpio. sei de onde os caras arrumam Não, tanta é coisa que é na loucura. cabeça. Mas é assim, igual eu sempre gosto de levantar esse tal. A gente que trabalha na rua, a gente é muito exposto. Exposto, é. Principalmente A a gente figura que pública, trabalha no praticamente. comércio, acaba, pública. mesmo querendo ou não querendo, eu conheço pessoas mais introspectivas que trabalham no mesmo ramo que o nosso, que é no comércio, que mesmo não querendo, ela é figura pública. Acaba virando. Sim. Você tá ali, tá sendo exposto. Várias pessoas, pô, te vi. Ah, eu passei bucinei pra você. Aí eu falo, poxa, mas eu não vi. Aí eu falei, eu tava Não, e tem a isso filmado, tava no Tem ar-condicionado. uma outra, só tem outra parada também. Eu percebo que eu fazia também isso quando eu não era tão conhecida. Sim. E hoje eu percebo que as pessoas fazem isso comigo. Thiago, você é louco, sou amigão do Thiago. Vixe, miliano com esse Thiago. Mano, nunca nem vi o cara na vida. Miliduque. Mesma coisa é o Zé. O Zé? Zé do Gato? Vixe. Aí Amigo começa a do te peito. inventar a história. A história da roda gigante tobogã
É cara que achou que conhecia você e tinha amizade com você. Mas aqueles caras do camelô, ali, É né, duro. ali, como o Rogério Galindo. O Rogério Galindo também já fez muitos projetão doidos aqui, por exemplo, dente. Então, Eu trabalhei no camelão, ficava ali gritando, e de vez em quando uns doidinhos ali, né? Sim. Aí no cabeleireiro, você viu como é que hoje o cabelo é, né? Era um troço muito acabado, né? Hoje você vai ver o 25 de março como é que é. É um shopping restaurado, bonito. Sim, sim. Não era como era o gigantão lá da Praça da Bandeira. Sim, ele era o Você gigantão. sabe muito bem, você já passou por lá? Lógico. Sim. Eu passava ali, Foi lá que eu conheci o Thiago. todos os foi. bosques Você ali, conheceu lá. o Edgar, da Igreja Universal, a mulher dele, aquele alemão. O Edgar do Espetinho. É. Então, a gente trabalhou, a gente deixou a nossa marca ali naquela praça. Sim, certeza, sim, com sim. Você já pensou? Ali foi história, Tá lá no bloquinho ali vendendo um ralcinho, um docinho, e ali sentadinho, conversando, batendo um papinho. Você vai ver a qualidade do shopping 25 de março, onde está o teatro. Ali tá no céu, rapaz. Sim. E muita Comparado gente ali ao dentro ainda camelódromo. reclama. Mas- Ai, acabaram com o nosso camelódromo. Não é que Gente, acabaram. não é que acabou, é que tudo tem uma fase. Tudo tem um processo, tudo tem uma evolução, né? Tem que ter uma E evolução. a evolução ela trabalha com criação e destruição. Cria-se e destrói, cria-se e destrói. Até a física é assim, né? É assim. Então pra se é mudar, normal tem da que natureza. renovar. É, pra ficar melhor tem que ir. Não tinha condição, mano. Todo mundo fala assim, vou pegar um ganchinho bem Nossa, rápido. Aproveita que eu tenho outro aqui. Todo mundo fala assim, pô, não devia ter feito isso com o camelódromo. Mano, se o camelódromo pegasse fogo, não sobrava um vivo. Você não tem ideia. Uma vez eu entrei naquele forro pra instalar uns negócios, eu acho que eu tomei uns 30 choques. Então, Tudo fio escapado, gato morrendo. Gato, Foi louco de fazer. ó, gato morria eletrocutado. Gato morria eletrocutado. Não, eu ia falar isso. Esse Pegou gancho que eu ia fogo. colocar. O Zé lembra, pegou fogo um pavilhão. Gente, A uma sorte que vez os eu bombeiros cheguei- chegou a tempo. Uma vez eu cheguei lá, um exemplo, né? Só mais um ganchinho. Eu cheguei lá pra vender salgado, um dia normal, tarde, 3h30 da tarde, salgado quente na caixa, pô, vou vender, né? Um cheiro insuportável, podre. Eu falei, gente, o que aconteceu? Não, o gato foi eletrocutado e tá aí em cima aí do teto. Eu falei, gente, mas vocês não chamaram os zoonoses, ninguém tentou tirar? Não. Olha a cabeça, né? Não, a gente vai pagar um louco aí, um nóia aí, um cracudo pra Aí subir. os caras pensam que é o Zé do Gato que tá ali dentro. Faz aí, Zé, faz. Gente, Aí tá aquele programa, é o Zé do Gato que passou. e se tomar choque fica como? Fica tudo queimado. Aquele Faz o gato tomando um choque. Não, o Zé do Gato. O Zé do Gato nem aí. Aí quando toma choque. Aí vem, ai, né, assim. Mas, Vai, mas ali vem. era um ninho de rato, de gato, de calabouço, os fios que eles Outra cruzavam, coisa, eles sabe o que cruzavam. acontece? Quando o tio Gripa Perigo, saiu, depois que o tio Gripa saiu, tio Gripa, ali ó, tio Gripa, Gripa, gente. você Que tá ali é sabendo? homenagem ao tio Gripa, viu? Eita, Homenagem ao Agripino. O cara foi o. Meu, você é louco. Tem O pa... Agripino, O grande herói da nossa cidade. não, o melhor prefeito que trabalhou honesto, que trabalhou pela sociedade presidente, o Agripino. Não tem outro. Não tem outro. Eu também concordo. Ô Zé, acho que ele- eu já vi cara do camelódromo, vários, não foi um nem dois, falando mal do Agripino. Como que o cara era um Zé ninguém, vamos ser sinceros, o cara não era ninguém, não tinha um cabrito pra dar mi, não tinha um bode pra puxar pelo rabo, e o cara enriquece dentro de um comércio que o prefeito deu pra ele, isento de aluguel, de água, Isento de de luz, tudo, de tudo. praticamente. O cara só tinha lucro, e todo mundo sabe que o camelódromo tem um potencial de venda tremendo. Sempre. Um potencial econômico muito grande. Meu, você não tem noção. Só quem tá ali dentro que sabe. Olha o dinheiro. O cara tem coragem de falar mal do cara que deu box pra ele e que prosperou a vida dele. É Me horrível. explica isso. Isso é ingratidão. Falar mal do Agripino. Não, mas Ingratidão. você sabe que nós estamos vivendo aqui? Nós vivemos entre o trigo e o joio. Uns que falam bem, outros que falam mal. É. Nós não é obrigados a ficar ouvindo com minhoca podre na cabeça. Quem ouve minhoca podre, o meu fichar ouve, não ouve. Porque o cara fala mal mesmo. Quem que não gosta de falar mal dos outros? Você acha que aqui não tá sendo criticado? Então, Aqui tá sendo criticado. Eu já recebi crítica. É normal, só que hoje nós somos figuras públicas. Sim, Vamos falar a verdade. As críticas Nós temos que virão. estar preparados, né? Exato. Só que assim, você começa a peneirar, saber quem está realmente com você, quem realmente ama você de verdade, te apoia,
né? O Zé foi chamado aqui porque nós amamos você. E aquelas pessoas que realmente nunca tiveram com você, que você achou que elas estavam. Entendeu? Eu vou falar pra você, pessoa pra ajudar tem pouco, pessoa pra atrapalhar tem muito. Então é o que você falou, Zé. Para criticar os outros tem muito. Nossa, É o joio e o trigo. é o joio e o trigo. Entendeu? Você tem que pedir discernimento pra Deus pra ir separando. Devagar, eu sempre dou um conselho. E as Segue... revelações, né? Gente, segue esse conselho, Tiago, João, Zé aqui, ó. Vou dar um conselho pra vocês. Toda vez que você encontrar o joio, né? O joio é uma planta parecida com o trigo, mas ela não é trigo. Ela faz com que o trigo não seja tão puro, né? E ela acaba trazendo impureza pro trigo na hora da colheita. Por isso que a Bíblia fala assim que Deus separa o joio e colhe só o trigo. Não sai de uma vez a vida desse joio não, porque o joio ele é perigoso. Vai saindo devagarzinho. Até ele perceber ou ele se tocar ou Deus ir trabalhando na vida dele para... Infelizmente a vida é feita de rupturas. Às vezes você ama uma pessoa, gosta demais de um amigo, de alguém, você tem um carinho enorme por ela, mas infelizmente a realidade é essa, ela não tem o mesmo carinho por você. E acaba você se tornando demora, tóxico, pelo seu amor, tóxico. pelo seu carinho que você tem por ela, você demora a perceber que aquela pessoa não é seu amigo. E quando você percebe, às vezes é até tarde, a pessoa já te prejudicou um monte. Então vai saindo devagarzinho, 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 até você conseguir sair totalmente e se libertar. Se libertar. Segue essa dica aí, galera. Thiago é cultura, moleque, vai. Hashtag fica a dica do Thiago aí. Muitas vezes... É só no podcast Prudente. mas muitas Né? vezes a pessoa fala que é teu amigo, ele é teu inimigo. É. E ele tá mais pertinho de você. E dando aquele tapinha Ou querendo na sua alguma cara. coisa em troca. Sabe o que Jesus fala? O inimigo não é o que está na rua, é o que está em casa, está em qualquer lugar. Ele não é teu amigo, ele é teu inimigo. Ele fica pesquisando a sua vida, ele fica só de olho. Sim, sim. Stalkeando, né? Ele É o stalker. ele tenta jogar uma inveja para você ver lá na sarjeta. Você- Ele não consegue chegar onde você chega, ele fica nervoso. Ele tá ali. O Zé falou muito de Quantas inveja. vezes eu não ouvi isso aí? É. Ah, você vai vender salgadinho? Isso aí, rapaz. Ó, Você vai puxar carrinho até O quando? Zé falou sabe? muito de inveja, né? O Zé falou muito de inveja. Como que eu entendo o joio e o trigo na Bíblia? Eu entendo assim, ó. Por que joio? O Jesus fala o joio. Porque o joio é muito parecido com o trigo. Ele é tão parecido com o trigo que na hora da colheita você não sabe discernir muitas vezes o que é trigo e o que é joio. É só um especialista que sabe fazer isso. Então muitas vezes a pessoa se aproxima de você para barganhar as coisas, para muitas vezes tirar proveito. Então você não consegue identificar que ela não é seu amigo. Você não consegue. A pessoa tá ali te Você sugando. tem dificuldade, por quê? Porque ele parece ser bom. Só que no fundo, ele não é. É por Entendeu? inveja. A questão de joio e trigo que Deus fala é porque, cara, é muito difícil de identificar. É só com o discernimento de Deus. Deus te dá o discernimento e toca no seu coração, viu? Sim. Fala, mano, fica ligeiro. Só que muitas vezes infelizmente, a gente é insistente, né? A gente é desobediente. É, E acaba colhendo as consequências. e sendo humanos, a gente é falho. Deus livra do quê? Do mal. Por quê? Nós não conseguimos identificar, mas aí Deus vai tirando. E vai mostrando devagarzinho até você conseguir identificar isso. Você tem um exemplo. Você tem um exemplo do Abel e Caim. Por que Abel e Caim? E eram irmãos, né? Caim era irmão. Irmão de Só sangue, que Caim- biológico. Sangue, é. Caim, ele queria agradar ele e os amigos. Não, na bebida, na cachaça, mulherada. Ele queria arrumar um monte de gente, uma cidade para ele. Mas não queria que Deus participasse. E Abel não, Abel era um homem de Deus. Ele plantava com Deus. O outro deu o que para Deus? Os dois fizeram um sacrifício. Um deu laranja podre e colocou no cesto. E o outro deu uns frutos. E o Abel falou, Caim, vamos fazer um sacrifício para Deus atender para a mamãe voltar. Porque a mamãe pecou. Para Deus perdoar ele, eu tinha que fazer um sacrifício de arrependimento de pecado. É a renúncia, É né? renúncia. Você sabe o que é arrependimento de pecado? Coisa errada. Sim. Coisa que é errado para você, o que não agrada a Deus, o que agrada? Coisas do mundo, Exato. Tudo que afeta o coisas próximo. do mundo. Tudo que Vamos você procurar tem. Cair. Eu vi essa semana isso. Eu gostaria até, me perdoe te interromper, mas eu vi um exemplo daquele palestrante muito famoso, barbudinho, gordinho, eu esqueço sempre o nome dele. Depois não tem que. Eu sei quem que é o
Putz, o cara é um dos caras mais inteligentes do... eu sempre esqueço o nome dele. Toda vez que você vê um vídeo dele, Não, o cara é fera. eu assisto com... Não eletricista, que bicicleta. Não, ele pegou e falou assim, gente, tudo que você tiver vergonha de falar pro seu próximo é errado. Então você nem faça. Porque se você se sente envergonhado, então perante a Cristo, perante as leis do cristianismo, de Deus... Tem um que agora tá também. famoso, ele falou uma frase bem famosa que ele fala assim, quando você fala pra alguém assim, você sabe com quem você está falando, né? Sim. Ou seja, o negócio é tão pejorativo que você coloca o ser humano como algo que uns é menor e outros é maior. Ele se sente... Cara, você vê ele falando sobre isso. Pô, virou mesmo isso aí. Mas, Daniel, muitas vezes o cara fala assim, você sabe que a Bíblia fala, sem fé é impossível o quê? Agrada a Deus. Só agrada a Deus através da fé. Sim. Às vezes a pessoa tem até falhas, fraquezas e erros. Mas se ela tiver um coração bom e Então, se ela estiver indo pelo caminho certo, Deus não vai desamparar. quantas pessoas se você vai lá no... Ou você vai lá trabalhar, Essa é atender? o que eu penso. Quantas pessoas você vai atender vendendo um casamento destruído? Quantas pessoas você vai lá falar, que a vida está tudo desenrolado? Pessoas que estão na falência. Você dá o quê? Dá a palavra de Deus para ela. Vamos dar um pause para o negócio. Sim. Aí depois nós emenda o vídeo. Galera, beleza? Essa é a segunda parte da entrevista com o Zé do Gato, nosso entrevistado especial hoje. E vamos dar continuidade no assunto que a gente estava, no bate-papo legal que a gente está tendo aqui, beleza? Passando a bola para o Zé. Ô Zé, fala um pouco da sua família, da sua esposa, dos filhos. A minha família, coitado, eu tenho 3 filhas chamadas Priscila, Cristina, Rosana. Somos família criada, né? Primeira mulher, nos separamos, não deu certo. Eu fiz um matrimônio com outra mulher que chama, né? É uma vida que nos separamos deles. Uns para lá, para casa, casaram, tem neto, tudo já formado. Só pedia a Deus que tomou conta deles. E agora estou fazendo uma outra vida com outra mulher. Certo. Mulher bacana, sincera. E assim em diante nós vamos tocando barco. Tudo era pequenininho. Quando eu saí de casa, eu saí bem sim, para vendedor desempregado. Eu estava desempregado, não tinha trabalho. E eu fui abandonado na rua, jogado na rua. Ninguém queria, porque eu tomava álcool, bebida, cachaçinha. Certo. Aí a mulher mandou embora de casa, eu deixei aquelas criancinhas pequenas. Eles tinham mais ou menos uns 8 anos, 7 anos. Deixou quantos? 2? 3? 3. Você bebia muito, Zé, na época? Bebia muita pinga, cachaça, bebida. Certo. Eu saí de lá, morava na Coab, larguei, vim para a cidade. Uma bicicleta, montador de imóveis, trabalhei neste imóveis, trabalhei em Prudem, agente de imóveis. E aí fiquei jogado debaixo das pontes, na rua. Debaixo das pontes. Mas você chegou já a morar na rua, então? Morei na rua aqui. Quanto tempo, Zé, você morou na rua? Morei na rua porque passava fome. Você chegou a morar quanto A tempo? minha mãe não queria entrar, eu bebia demais. Eu bebia pinga, ficava doidão. E perdi toda a noção da cabeça, perdi tudo, perdi a força, perdi a coragem. E você sabe que a bebida, ela vai entrar, né? Gostoso. É. Ela vai dando um pontinho. Quando ali a pouco você está percebendo, você está caindo. Você já não tem nem vontade mais de trabalhar. Era assim. Você ficava mais caído na cama que ela tremia tudo. E ali tinha os meus filhos. Larguei minha filha Priscila, larguei a Cristina, desempregado, jogado no fundo do poço. Eles não queriam, porque eles queriam um pai dele. Não queriam. Aí eu fui embora. Fui no destino, peguei a bicicleta, corri na caminho pra lá. Falei, agora o que eu vou fazer, meu Deus? Foi uma fase difícil para você. Uma fase difícil. Foi a pior fase? Foi. Aí eu vim pra cá, minha ex-mulher me via, um garrafão de pinga. Nossa, era destiladão mesmo. Na rua. Tudo inchado. Nossa. Cachaça. O negócio não era uma cerveja não, era destiladão. Não, eu nem cachaça. Quando tinha dinheiro, era cerveja.
Sim. Quando não tinha dinheiro, cachação. Eu ia lá e pedi para me pagar. Goró. Cada porta do boteco, corotinho. Aí fui vender docinho, frigel. Encontrei uma mulher e fui para a igreja. Cheguei lá no terminal urbano ali. Montei os amigos do camelo, fiquei ali. Vendendo docinho. Dali fui crescendo. Ali você foi voltando à realidade. E no culto de oração, no culto para espelho. E firme no culto. Firme no culto. Mas qual que foi o ponto que você realmente decidiu, assim, a ir pra igreja? Eu queria mudança de vida. Mas sempre tem um negócio assim que toca no coração, assim. Toca, eu queria receber a presença. Não, mas de qual que foi o momento assim que você realmente falou, rapaz do céu, Não dá mais. Não, preciso. eu cheguei para não dá mais jeito. Você já dormia na rua? Eu dormi já- na rua, eu já tentei até assim tirar minha vida. Você viu que estava sem nenhum familiar Agora mais? não tinha mais ninguém para falar comigo. Era só você e Deus ali. Só eu ali, naquele E a tanto cachaça? momento. Cheguei na igreja bêbado. Suas filhas de vez em quando via você, Zé, na rua? Suas filhas chegavam a ver você na Eu rua? comia coisa do lixo. Você ficava na onde quando você morava na rua? Eu ficava na rua jogado. Assim. Mas qual é que lugar, Ficava localidade? assim, na praça, ali na praça da igreja, dormia. Eu não tinha vontade de ir lá para casa. Chegava lá, a minha mãe não chegava, não tinha comida. A minha comida era um pé de seguinguela. Não tinha dinheiro. Eu ia pedir esmola. Para quê? E a vergonha? E a moralidade dos outros ia na rua? Nem era Zé do Gato. Você não era conhecido ainda como Zé do Gato. Olha, eu peguei minha malinha, até hoje me arrependo da minha família. Tá? Eu tenho aquela dor assim de mim, sabe? Porque quem fez a cagada foi eu. Sim. Quem afastou da minha família não foi eles. Eu que me afastei. Você. Devido ao Ah, mas todo mundo erra, né, Zé? Isso aí é. Não, Isso isso é aí um todo mundo ponto erra. fraco da gente. Sim. Mas sabe o que é mais as Mas você aprendeu muito com isso. Para mim foi uma aula. Até conheceu Deus, né? Foi onde você se converteu, né? Ninguém deve criticar ninguém. Cheguei na igreja, no fundo do poço, o pastor perguntou, o que você quer? Eu falei, pastor, eu quero mudar de vida, quero sair do fundo do poço, o que eu faço? Primeiro passo, você tem que se converter. Você tem que se converter dentro de você. Primeiro mudar você. Para depois Deus mudar você. Primeiro você muda você, para que Deus mude. E ali fui fazer uma transformação. Dali foi uma transformação da água para o vinho. E você frequentava a igreja ali, era 2, 3 vezes da semana, como que era? Era direto, fazendo um culto direto. Todo dia que tinha, você tava Agora que eu tive que desligar das através coisas. da do mundo. Universal. Tive que desligar das coisas do mundo. Eu chegava dentro da igreja tempo. Nossa. Eu ia para a igreja, na igreja tinha paz. Mas chegava na casa da minha mãe, eu chegava com. Foi um processo, né? Chegava na casa da minha mãe, um amigo. Quando você chegava na igreja mesmo, o pessoal te acolhia da mesma forma. Amanhã chegava na igreja uma coisa, chegava em casa uma briga, um inferno. Ué? Para me ter paz, para me enfrentar uma tempestade, eu tenho que ter paz dentro de mim. Sim, tem que se Aí reencontrar. quando o problema vinha, eu tinha que ir para de novo. Aí minhas filhas, eu via eu jogar na rua, olha o homem de Deus. Ué? É um processo, né? processo. A conversão é um processo. Não adianta. Processo. Tem pessoa que vai do dia pra noite, só que depois Não adianta você falar desvia de fácil. Deus. Você fala de Deus para a pessoa, você fala de Ou Deus ela pra- passa pelo processo e cria raízes. Né? Isso. Não adianta você falar de Deus para a pessoa vê você. Tô na igreja, tô bebendo, tô fumando, tô bebendo. Então você não é de Deus. Sim. Você não é conhecedor da palavra de Deus. A minha filha hoje, o que ela me vê hoje, ela tem experiência. Ela fala, papai, onde você aprendeu isso? Aprendi a sabedoria de Deus, do Espírito Santo de Deus. E quando elas eram pequenas, você curtiu bastante elas ou não teve tempo aí Não, de a gente curtir? ficava junto, você sabe, família, o sogro, sogra, que você ficava ali, você não aguentava ele, porque eles ficavam cuidando de você, a cabeça se levantava lá em cima. É. Eu saí mais com a do meu sogro, meu cunhado. Se metia muito no casamento? Hã? Eles se metiam em si, Ah, no eles casamento? na vida da gente. É, aí não dá Você certo. sabe que na Bíblia fala que é pai contra mãe, mãe contra sogra, sogra contra nós, eles querem mandar em você. Não, aí não E, dá. e né? você ser namorando, você não tinha casa? Eu não tinha casa naquela época. Eu não tinha casa não, eu morava no Furão. Que vila que você morava nessa época? Eu morava ali, atrás da dimensão. E lá eu morava na Coab, No Brasil? a primeira mulher minha.
Então você morou na Coab e na Vila Brasil, né? Morei na Coab e morei aqui na Vila Brasil. Eu morei num porãozinho. Num porão. Num porão. Depois que eu conheci essa segunda mulher que eu casei. Casei, mas não consegui ter filho, não. Não tem filho com a E primeira. com a primeira não deu certo, por quê? Chegou um ponto Não crítico. Ele falou por causa da bebida. Por causa falou, da ele bebida, ele né? contou a história. Nossa. Tá. Contou a história inteira, Não é que eu saí por causa da cachaça. Por causa do vício que você tava... Eu que agredia. O mal usava eu e Você a mudava, bebida. por causa da bebida, você mudava Eu mudava o que você só, era. eu Isso é chegava, normal. muito violento. Sim. Um trabalhador, vendia couro, vendia ali, caminhão, trabalho. Mas Você já trabalhava, só que chegar no final do dia você... a minha descabelado. vida ficava no boteco. Ficava no boteco. Eu veio ficar dentro de casa, ficava no boteco com os amigos. Eu largava a família Ixi, pra tem ficar muito com os cara amigos. assim, mano. Muito. Hã? Tem muito cara assim. É a mesma muito. coisa, tem gente que assim, larga a Fui família, criado dentro do boteco e não gosto de boteco. não vota. Não gosto. Fui criado dentro do boteco. Você entendeu? Tem claro que o pagamento que eu ganhava em dia, que eu trabalho vendendo, ficava no boteco. Porque em vez de levar o pão de cada dia para cá, eu jogava no boteco. Eles quando ia ver a conta, quando estava lá assim, quem pagava? Eu não gostava. Aí, E o homem coisa- tem moço. Sim, Falta de conselho, deu. Mas a cabeça é dura. entendeu. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Exato. Hoje você se considera uma pessoa mais sábia, por Hoje eu por sou conta de ter sábio. passado por tudo isso. Já passei, olha, meu filho, não é fácil não, meu John. Não. Você cai dentro de um poço, fica no fundo do poço. Já peguei, ó, eu tinha carro, eu tinha carro bacana, casa boa, tinha dinheiro bom, tinha tudo. Amigo eu tinha. E quando um amigo, ele sabe que você tem dinheiro em si, depois que ele joga você na pior, ó. Não aparece um. Ele larga, sei lá. Deixa você jogar como não Zé Ninguém. Amigo de boteco, né? Amigo de Que boteco, não é amigo de verdade. né? Colega. Ninguém chega aqui e fala assim, Tiago, toma aqui, vem aqui, dá uma palavra amigo. Vamos ali dar isso aqui, não. Fala, ô, meu amigo, eu não quero te desejar mal, quero desejar bem para você. Agora você vai escolher o caminho do bem e o caminho do mal. Ali tem duas falas, ou as trevas ou a luz. Aí você que vai decidir o que você quer. Sim. Quem faz o sofrimento é a pessoa. Quem fez o rebolado da minha família foi eu mesmo. Foi eles. Não foi nem eu, nem meus filhos e nem minha mulher. Quem fez todo o inferno foi eu. Porque eu gostava do Andandai, né? Mulherada, playboyzinho. Ô Zé, e é uma coisa que eu fiquei curioso aqui, particularmente, assim, com qual idade que você, realmente você estava ali, já pôde ter certeza que você já estava estabelecido, já tinha se convertido, se libertar? Com que idade, assim, que Olha, você eu- se viu e falou assim, não, agora eu... Eu cheguei na ilha, eu estava com mais ou menos uns 24 anos. Eu chego novo. Aí, da infância, bebida. Dos 20 aos 24, até você os estava 20 naquela, até os naquele 24 poço. eu estava bebendo cachaça. Com 24 anos, você estava lá no fundo. Ah, o cara juntado de novo. Forte, Forte, novo. né? Depois ele de 24 para cá. Aí você... Aguentava beber, Aí né? foi Cara, quando é mais novo, ele um aguenta. tratamento quando é novo, espiritual. aguenta, aguenta. E quando eu vi a minha família passar, a minha mulher via. Olha o bebo. Olha o seu pai bebo. Nossa, horrível. Olha o papai bebo. Olha o seu pai que miséria chegou. E aí você pensa que filho vai gostar de um homem bebo? Você já passou por isso? Nossa. Eu passei. Já Nossa, passou por o isso? Você bagulho é sabe o que eu louco. tô falando. Você sabe também o que você está falando. Porque muitas vezes você fala assim, Eita, mano. a Pode gente falar, tem, a já gente tem mexe amigo, comigo. amigo não tem. Se tiver amigo da gente, é aquele que está sempre do seu lado. Quando ele está precisando de você, ó. O pior de tudo é quando o pai chega bêbado, que né, não sei se foi o caso do Zé ou do João, mas e ainda te bate. Meu pai Meu pai batia. batia em mim bêbado, cara. Aquilo me dava uma neurose tão grande. Eu já cheguei a pensar até em matar ele depois de crescer. Jesus, Eu vou matar meu pai, bicho. Que ele batia em mim, batia nos outros, quebrava as coisas. É. Sabe quando nós apanhávamos? Nós apanhávamos aquele de tatu, rabo de tatu. Mas seu padrasto parece que não bebia, né? Não bebia o quê? Ele bebia três Ele garrafões. bebia? Eita, não bexiga. bebia pouco, bebia. Não, ele bebia dinheiro, o pau comeu, que esse cara foram. Então, e naquele tempo, a polícia vinha buscar, ele sabe aquelas polícias preta e branca, a Tatimote, que eles falavam camburão? Camburão. Como que é o nome, Zé? Camburão, Tatimote é camburão, é aquela preta. É da época da... Não, é nem da época da... Você não da existia, veraneio. não, é você- nem da época da veraneio. Você não existia, É não, porque antes.
Naquela época era perua, fusquinha e jipe. Nossa. É antes da veraneio Aquela vascaína veraneio, ainda. aquela veraneio. É antes da veraneio. Eram os garas e corcel, jipe e rural e rabo de peixe. Nossa, faz um bom tempo. Isso aí é de 1970. 70, pessoal. 70 do Rock in Rio. Rock in Roll, Rio. Elvis Rock in Presley, Rio. aquelas músicas que falava do jipinho, do trator. Beatles. Beatles, John Lennon, Elvis Presley, né? Isso aí tá atacando velho, né? Quantos vocês têm? Eu tô com 32, Você né? é novo, é madrugada ainda. Eu sou de 89, 70 eu não era nem O projeto. pessoal pergunta pra mim, não ensina não, quantos anos eu tenho? Olha senhor, eu tenho 60 anos, sou novo. Tá certo. Não, mas não parece ter 60. Não, eu tenho 60 anos, rapaz. Eu tenho mais experiência de vida pra te contar. Você não tem tanta Mas é que você é um cara. Parece que você é como mais que novo. Assim. É que a energia que você passa, Zé, tipo assim, a alegria que você passa, o semáforo. Hoje você é um cara, vamos dizer assim, reconhecido. Entendeu? Você tem um reconhecimento da sociedade. A sociedade te reconhece e te autentica como alguém que faz parte da nossa sociedade. Isso é muito bom. O João tem isso hoje, eu tenho, o Mano tem. Essa é a maior conquista de um ser humano. É ele ser reconhecido pelo ambiente no ambiente que ele vive. Se você for sair daqui para uma outra cidade, Pelo que ele tentar a faz. vida lá, você não vai ter isso tão cedo. Você vai ter que criar uma história, um vínculo, criar uma raiz. É um recomeço. Ixi, para você ser reconhecido igual nós somos aqui, vamos dizer assim, em outra cidade, eu tô para dizer para você que a gente nem consegue. Porque é tudo muito mais difícil. É como tem um ditado. Não é impossível, né? O reconhecimento é muito bom. Mas é muito. É como se você fosse começar uma nova história. Você fala, Mas agora você que nem mas você uma sabe coisa que- interessante, ó, você teve que passar tudo que você está falando aí, tudo que você falou, para hoje você ter um reconhecimento. A galera não sabia dessa história. E a galera vai ficar, né, assim, tocada, né? Sim. Tocada, falar, pô, o cara é um ser humano, igual eu. Sim, O cara mas passou N Você coisas. não vê aí, rapaz. E é o grande intuito desse podcast, se o trazer Thiago me esse tipo de- permite, é trazer essas experiências para a gente trazer a igualdade, né? sim, sim. Porque hoje falta muita empatia, né? Pô, Falta garanto que depois muito. dessa entrevista aqui, nós vai ser amigo pro resto da vida. Com certeza. vamos, né? Com certeza. Não é um negócio bom. Pô, você tem vontade de contar a sua história e eu tenho vontade de conhecer a sua história. Quando falo eu representando o povo prudentino. As pessoas conhecem a figura Zé do Gato. Agora eles vão passar a conhecer o homem Zé do Gato, a pessoa Zé do Nem Gato. todos têm a mesma história. Exato. É uma história diferente da outra. E o grande barato é a gente abrir os ouvidos. Mas são histórias que se conectam, né? Como Né? eu te falei. Exato, para a gente conhecer. Porque muitas pessoas, né, preferem falar, julgar, né, criticar, não é nem positivamente, críticas destrutivas, né? Desconstrutiva. né? Ao invés de chegar e falar assim, não, quero saber de você. Uma vez eu te julguei, uma vez eu te magoei, uma vez eu falei mal de você, você nem sabe, mas eu nunca soube sua história. Então, gente, assista o podcast Prudente, Mas- se inscreve aí no canal, ativa o sininho, segue a gente no Instagram. Você sabia de ouvir, João? Isso aqui é uma coisa, eu não sei, porque a primeira vez que o Thiago me chamou aqui, Sim, pelas palavras aqui que nós estamos falando, sim, é um exemplo. É um exemplo dele mesmo cresceu. Esse Exato. projeto dele. Isso aqui é um projeto que Deus deu para ele. Sim, Pra exato. ter uma grande visão, para ele ensinar os outros que nós não podemos deixar morrer na fé. Não. Nós temos que recolher aquelas pessoas que estão no fundo do buraco. Foi igual você falou. O nosso físico, ele precisa ser alimentado, mas o espiritual também. Mas fala assim, o físico é o corpo. O corpo. Ó que coisa louca, ó. É com Deus. Eu sempre ficava pensando, pô, como que foi a vida da Silvinha? Porque eu tenho amizade com a Silvinha, né? Tenho amizade com a Silvinha desde a época do Monte Alto, quando eu era criança, moleque. Então o que acontece? Eu ainda tenho um vínculo e conheço a história dela. Só que tem partes da vida dela que eu queria conhecer mais, que eu não conheço. A época que ela foi adotada, o sofrimento que ela passou, que ela não quis abrir aqui, é um direito dela. Eu sei de todo o sofrimento dela, Lógico. da infância dela, os abusos que ela sofreu. Tudo que ela sofreu eu sei. Eu falei, pô, por que não contar essa história um dia? Por exemplo, a Silvinha é praticamente vizinha do Zé, né, Zé? Não, a Silvinha, quando eu conheci ela, eu estava bebendo pimenta mesmo.
o mesmo sofrimento dela foi o teu. Foi, na mesma época, né, Lembra a Zé? mesma história do Tem Filho? Conta a história aí, Zé, que você contou pra nós do papelão lá, que ela dormia na rua. Conta aí. Nós chegávamos, nós dormíamos na rua, ela dormia ali na Barão do Rio Branco, no prédio de Frutinho. E aí nós disputávamos para dormir ali. Era uma vaguinha. Sim. E ela não tinha casa não, meu. Era aquela menina, se ela sofreu tanto que eu sofri, tanto que aquela menina sofreu, o negócio dela gritar e fazer aquilo, hoje ela mudou, né? Hoje Deus fez uma transformação na filha. Meu, pessoa Olha, maravilhosa. arrepiei. Deus fez Sabe o uma. que Ela tocado? mudou muito. Não, Vou eu falar fiquei pra você, já tocado. que é pra contar a história Se dela, você não vê o tanto que aquela menina. Eu nunca vi ela como mal-humorada, bicho. ela. Eu nunca vi ela ela vai lembrar disso aí, não é Eu mentira. nunca vi ela uma pessoa Não. negativa. Você vê o Ó. sofrimento que a pessoa passou Só pra você ter ideia. e ela leva o bem. Só pra você ter ideia o que a Silvia passou. Vou te falar. Não é mentira, então eu posso contar aqui. Lógico. Né? Não é mentira e não é vergonha nenhuma pra ela, porque eu passei quase as mesmas coisas. Sim. A Silvia, ela foi todo tipo de abuso, assim, que se pode ter na vida de uma pessoa, ela teve. Eu presenciei isso. Outra coisa, a Silvia sofreu muita agressão, né? Finada Sidica era uma mulher muito violenta. Finada Sidica lá na favela puxava a faca pra traficante. A finada mãe dela, a mulher era doida, a mulher era ruim. Pra Entendeu? frente. Mano, não tô falando nenhuma mentira, não tô denegrindo a imagem de ninguém. Sim. Não tô falando nenhuma calúnia, eu tô falando o que eu vi. Sim. Entendeu? A Silvia, porque ela tinha piolho, a Sidica rapava a cabeça dela, colocava ela pra dormir fora de casa. Tô mentindo? Tô contando uma história que eu vi, que eu presenciei. Finada Sidica, eu fui pra roça com ela, minha mãe confiou da Sidica levar eu pra roça, a mãe dela, a mãe da Silvia, que fazia essas coisas. Pois a finada Sidica, eu trabalhei uma semana na roça, colhendo algodão, ela catou meu dinheiro e vazou com o dinheiro. Eu trabalhei uma semana de graça na roça. Ó, espécie de ser humano, entendeu? Meu Deus. Mano, bagulho louco. Agora, não tô contando nenhuma mentira. Ela era uma mulher problemática. Eu não sei os motivos dela. Eu tô falando o que eu vi, o que eu presenciei. Eu fui vítima. Entendeu? Teve até um rolo na roça lá que o próprio parente dela, que era dono da roça, não sei se é finado, se é vivo, João do Caqui, falou: ó, Sidica, você não vai vir mais não. Você tem que dar o dia do moleque. O moleque é criança. Como que você deixa uma criança trabalhar na roça e daqui uma semana você pega o dia? Trabalhava com quantos anos, acho? Cara, eu fui pra roça, eu tinha 8, 9 anos. Foi. Eu pedi pra minha mãe. Não, pedi pra minha mãe. Eu tinha um sonho de ir pra roça porque minha mãe foi criada na roça. Não é que eu precisava ir pra roça, minha mãe tinha comércio nessa época. Mas você tinha essa vontade. Eu falei pra minha mãe, eu quero ir pra roça porque eu quero saber o que você sofreu. Olha a mentalidade que eu tinha quando eu era moleque. Eu sempre, Já era um visionário. era, sempre fui um cara meio pra frente. Minha mãe ficou emocionada com aquilo. Eu fiquei 2 noites sem dormir de tão ansioso que eu fiquei pra ir pra roça. Nossa. E a única pessoa, por incrível que pareça, que minha mãe confiava de levar pra roça foi a Sidica, que era a mãe da Silvia. Mãe da Silvia. Cara, meu, sei lá se deve contar isso ou não, mas a Sidica dava cada surra nessa menina no meio da roça. Surra de deixar ela toda roxa e fazer ela trabalhar, ó. A Silvia é mais velha que eu, né? Mesmo assim eu presenciei essas situações várias vezes. E nós na vila comentávamos: pô, por que a Sidica faz isso com a menina? Adotou a menina pra fazer isso. Que até onde eu sei, a mãe biológica da Silvia era uma pessoa muito boa. Essa dica era Só o que quê? não Era tinha- tia. Ela fala que é tia, mas até onde eu sei não tem vínculo biológico nenhum. Entendeu? Então foi coisas que eu vi e ficou na minha cabeça. Toda vez que eu via a Silvia no centro, eu tratava ela com muito carinho, com muito amor. Por quê? Você já sabia. Eu tinha um vínculo com ela. A gente trabalhava no mesmo corredor, a gente colhia algodão na mesma... Que é o não sei se o Zé já trabalhou na roça. Nós já trabalhamos Trabalhou com algodão? Já trabalhei no algodão. São a azeira. Cada um pega uma eira. Cada um pega... O que é uma eira? É um corredor. corredor, De plantio para você Aqueles colher. corredores. Sim. Eu e a Silvia, a gente era tão assim que a gente trabalhava junto. Como eu era menor, mais novo, ela me ajudava. Só que ela me zoava o dia inteiro. Roubava algodão do meu saco. Você entendeu? Jogava água no meu Mas de uma meu forma algodão para pesar descontraída, mais. de uma Zoar, forma era positiva. zoação. Roça tem muita zoação, né, Zé? Um brinca com o outro, Pra zoa. passar o tempo Melhor também. ambiente para trabalhar é roça. Hoje não existe mais porque hoje é colheitadeiras, coisa, né? E eu cansei de ver Muito assim. maquinário também. Então ela sofreu muito, eu participei do sofrimento dela. Por isso que eu tenho tanta afinidade com ela e trouxe ela aqui, entrevistar ela e tal. Mano, bagulho louco.
Eu não tenho medo de falar e vergonha nenhuma, porque eu não tô contando nenhuma mentira. Tô contando as verdades que eu vi. Eu tomei um golpe, fiquei uma semana sem dinheiro e fiquei sem o dinheiro. Aí a Sidica era metida louca, né? Que os fios eram pá, e ela era pá, ela puxava faca pra todo mundo. Quando podia nem bebia, cobrar ela, na favela. E a favela, já existia uma hierarquia dentro da favela ali. Quem mora em periferia sabe disso. Sim. Minha mãe falou pra ela: aqui não, filho. Aqui não. Aqui você vai achar. Minha mãe era sossegada. Mas, mano, não vem pra cima de mim não, que você vai achar. E não mexe com meus crias. Você entendeu? Então não deu muito bom e a Sidica recuou. Falou: opa, bem-vindo, o negócio vai ser mais louco pro meu lado. Por quê? Ela puxava a faca pro cara, o cara corria. Aí ela pegava a fama. Aí ela foi pegando essa fama e ela foi indo na fama dela. Foi criando. Ah, meus filhos é os cria, porque eles, né? E respeito muito os filhos dela, tenho uma amizade com os dois, Certo. tá? Quero deixar bem claro. Mas ela se achava cria também. Eu sou cria também, ninguém mexe comigo, eu sou doido. Então minha mãe falou: não, aqui não. Então foi onde minha mãe cortou o vínculo com ela, porque, pô, confiei, levou o moleque uma semana. O moleque trabalhou das 7 às 5, que a roça era 7 às 5. Nossa. Um sol pelando, Das 7 serviço às 17 bruto. dá o quê? 10 horas de trabalho, hein? Não, das 7 às 5 dá 8, né? Tem tem uma hora, dá uns 7, 8 horas de serviço. Mas na roça, 7, 8 horas de serviço, você chega moído, irmão. Porra. Você chega que você só quer banho e cama. Aquela menina sofreu. Então eu vi muito sofrimento da Silvia, vi ela crescer. Sofrida. Pô, você é louca. E ela é uma pessoa maravilhosa. E eu vejo tanta alegria no olhar dela, né? Quando ela fala com a gente. Nunca Eu vi achei ela triste, super cara. divertida Não. aqui. Eu assisti a entrevista dela, né? O bate-papo, vamos, né? E posso te falar uma coisa? O podcast dela foi maravilhoso aqui. Desculpa cortar o João. Não, que é não isso, quero gente. esquecer o que eu vou falar aqui. Sabe por que a Silvia é do jeito que é e sempre foi? Aquela zoação, falar alto e brincar. Aquilo era uma forma dela, como que eu posso dizer? Esconder um pouco o sofrimento dela. Camuflar. Ou amenizar, camuflar um pouco o sofrimento dela. Então ela dava essa camuflada. Uhum. Por isso que ela era assim, extrovertida e tal, e virou essa figura tão conhecida, A igual o Miss, Zé como do é que é Gato a Miss o quê? Miss Trupa. Como é que era a Miss o quê? Miss Trupa. Mas tudo que você se sente dentro, você tem que jogar pra fora. De alguma Eu forma. lembro É uma válvula muito de escape. da época que ela vendia pão. Aí eu Essa passava- foi a eu época passava- de agora, né? Eu passava. O que o Zé tá contando, por exemplo, é lá atrás. Não, sim. Quando uma ela coisa era. demais. Hoje Quando ela foi pra rua. Eu sou novo ainda, né? Mas é mais. Nossa, todas as vezes que eu vi aquela pessoa. Inclusive, eu até falei pro São Thiago, maravilhosos. pessoal que tá aí assistindo, que vai assistir a gente. Até falei pro Thiago, falei, pô, Thiago, você tinha que ter falado o vídeo dela, aquele vídeo incrível que ela fez com o robô, né? Sim, Na verdade. época era Esqueci de Romeira, citar, do robô, ficou famoso. Que ela tá assim e o robô tá meio parado. Pessoal, Ela chegava lá no corredor. A gente vai subir esse vídeo, a gente vai achar esse vai, vídeo. do robô. Aí os caras falavam: ô Silvia, você tem um jeito de sapatão pra quê, cara? Que os caras falavam isso. Vai mexer lá com quem? O Zé conhece, rapaz, isso é doido. Ela mora perto de E casa. ela fala que gosta de espirra. E eu acho que ela Linguiça faz- toscana. Linguiça toscana. Não é esfirra. A gente brinca assim, mas Ela é uma pessoa maravilhosa, cara. Ela A gente brinca. descontrai um pouco, mas é uma pessoa tão sofrida que merece o nosso respeito aonde quer que seja. Aonde ela estiver, cara. Silvia, um abraço pra você. Nós te Chamou um amamos. abraço. E ó, Mas o foco é o Zé. Os foco é o Zé. Vamos focar no Zé, que nós temos que finalizar, né? O Zé tá com pressa hoje. tem mais um negócio pra você falar com Tem mais né? aqui, vamos deixar claro, nosso bate-papo, vamos sempre agradecer o nosso desenvolvimento, pedir a Deus e para que Deus venha iluminar todos nós. Amém. Amém. Porque esse é um dia muito importante, que nós estamos aqui e Deus também está do nosso lado. Que nós estamos aqui de passagem. Uma Nós posição. estamos aqui de passagem, você tem muita coisa, Tiago, você tem muita coisa para frente ainda para chegar Amém. até onde eu cheguei, você também? Sim, sim. Você é novo, nós tem muita guerra, vocês vão enfrentar muita tempestade. Sim. Porque a gente tem uma experiência de pessoas, não tem só a Silvia, tem várias pessoas que já passaram mais problemática que a gente passou. Com certeza. Nós sabemos que nós estamos vivos. Sim. Mas tem amigo da gente, por exemplo, uma história do Pelezinho de São Brasil. Pelezinho de São Brasil, ele entrou no álcool, morreu, todo mundo gostava, ele, Paulo Constantino e tal. Isso é da minha época.
Paulo Quantos bailes Constantino. ele fazia por aí? Constantino morreu? Não, o Pelezinho de São Brasil. Ah, tá. Então, o Pelezinho foi criado aqui para esse tempo dele. O Pelezinho me leva muito o padeiro. O padeiro era igual bêbado, cachaceiro, igual ele está falando a história. Quem não sabe a história do Pelezinho era um cara muito cheio de potência, conhecia um pouco do presidente. Famoso. Que era, antigamente a prefeitura tinha o pão, o padaria Pão Gostoso e tinha a churrascaria do lado da prefeitura. Certo. Ali onde nós comíamos o resto de comida. E pão era ali. Então tinha o João carroceiro, o João que puxava a cadeira de roda. Nós pegávamos, era mulher fazendo muita arte e bagunçava o poreta ali. Né? Essa aí não é a época do ligeirinho, não, né? O pessoal. O ligeirinho era daquele do pão quente. O ligeirinho morreu há muito tempo. Era o famoso ligeirinho. Trabalhei junto com ele. Desculpa, eu só vou explicar porque eu citei, porque quando eu vendia salgado no Cabeló, naquele jeitão meu, meio. Eu queria ser rápido. Você já ouviu falar, mano, desse ligeirinho? Os caras uma vez fez essa comparação. Falou, nossa, você lembra muito o falecido ligeirinho. Falei, nunca vi, não sabia nem o nome, nunca vi na minha frente. Mas teve gente do comércio de Prudente que falou, meu, É, deve ser um cara das antigas. você tem o jeitão do ligeirinho. Você conheceu eles? Ele vendia assim e saía Vendia correndo. com ele. Você vendia com ele? Mentira. E ele era assim mesmo, meio rápido. Ele era um viu? cara rápido, cara, igual você. É. Ele morreu com infarte. Deu infarte nele. Aham. Que Deus o Mas tenha. era um cara muito. Ele atendia a sociedade ali, vendia pãozinho pra todo mundo ali. Ele vendia. Qual que era o produto principal que Ele ele era pão, vendia? pão francês com salsicha. Ah, ele vendia tipo um hot dog. Ele fazia um lanche, põe um saquinho, ó. Aí ele entregava rapidinho. Já entregaram, o cara comia e ia embora. Ele era ligeirinho porque ele. Era ligeirinho, gelé de mocotó, carne de mocotó, gelé de mocotó e pão com carne lotado. E vendia igual água. Me digo, ó, o bicho tô aí, morava em pé da cooperativa de leite, na rua 12 aqui. Eu até desculpa eu desfocar. Histórias de Prudente. Histórias de Prudente. Esse cara era um comerciante. Não, muita gente. Prudente tem muita história. Ele era um história. cara muito estourado. Muito. Prudente tem um potencial de história. Ali tem tanta Incrível. pessoa, antes, muitas você histórias. não Muita era do gente tempo. não deixa de lado. Você não era do tempo ainda, a gente quando era andorinha ali no calçadão, ali no calçadão era uma estrada. Era uma estrada que ia para lá, e a andorinha era no Nil. Aí descia o ônibus da andorinha carregando os carregavam mal ali, ou aqueles táxis que ficavam ali, era o Pala, só o Pala, carro pequeno, lá da polícia pela prefeitura, era táxi do outro lado. Isso é tudo coisa passada, coisas velhas. Mas é história. É história. A história da cidade. É uma Ô história Zé, de Prudente. você chegou quando a rodoviária, isso aí eu não lembro, o povo que conta. Você chegou, a rodoviária era no terminal? Como que é essa história? A rodoviária ali não tem... É mesmo, conta isso aí pra É, gente. todo mundo fala e eu fico imaginando a rodoviária ali, sabia? Eu já ouvi um burburinho. É. A rodoviária era um quadrado. Ali tinha posto de gasolina. Era assim, ó, pra cá, fazia um paralelo. Os ônibus chegavam, viravam nas plataformas e faziam assim. Ó. E pior que os caras falam que aonde é a rodoviária era um assim, cemitério. É nada. Achou muito ossada ali Aí pra construir. Essa história do cemitério na rodoviária Era cemitério ali. procede? É, Tudo era um na cemitério. rodoviária nova ali é cemitério. Os caras contam que quando foi construir a rodoviária, o trabalho foi tirar os ossos. Porque tinha muito Era osso. cemitério. Mano, Caraca, mano. É. Isso que isso não. Que ele não vai pra frente com ela, não. Você pode ver por que isso que tem- ali é aquela bagunça de noia, nego. Só tem coisa ali, tudo coisa ruim. isso que Lugar é tão assombrado, negativo mano. ali, Assombrado, por é isso que é negativo. assombrado, Você pode ver que é negativo, é negativo ali. Você só. Esse é um amigo meu não morreu esses dias. Mestre de karatê. Eu acho que o Zé ficou sabendo dessa história. O. Caramba, tô com a cabeça ruim. Ah, gente, depois eu lembro o nome dele. Depois eu lembro. Cliente do box. Andei assistindo algumas aulas dele. É que minha cabeça tá falhando O mesmo. Kelvin chegou a conhecer ele ou não? Não, o Kelvin não chegou, porque ele é novo, né? Ele era bem esse novo. rapaz é mais das antigas. E são como o Kelvin luta jiu-jitsu e karatê não, perdão, Kung Fu. Kung Fu, mestre de Kung Fu. Um cara extremamente forte, alto, forte, uma técnica incrível. Morreu ali porque a mãe dele virou
moradora de rua, ele foi lá defender a mãe dele, os caras matou ele na faca. Nunca tinha perdido uma luta. Tom. Tomou uma faca. Não é Tom não, Tom é outro, perdão. Vai vir um nome aqui, eu vou lembrar. Ah, fica Esqueci. tranquilo, né? Cara, morreu ali, morreu. Aquela coisa ali foi brava. Ali era os ossados. Quem conheceu ali era os ossados. Quando eu morei no Parcamirada, tudo buracão. A tranqueira que nós não tem imposto, tudo buracão. Eu já ouvi falar, uma ex-namorada minha, que ali na Vila Brasil, né? Eu respeito todos os moradores de lá, inclusive sou da Zona Leste. Eu até sei o que você vai falar. Tenho muito amor, tenho muito carinho. Mas assim, não quero causar nenhuma polêmica, mas assim, já fiquei sabendo que os caras injetavam cocaína na veia lá. Não. Os moradores do Parque Alvorada ali. Diz que a galera era muito louca, Não tinha- a galera das antigas, Não, né? ó. Não tô, Não tinha esse negócio, não, não tô velho. falando que. Não é isso. É que na década de 70, 80, o Zé vai lembrar. Hã? Não, isso não. né? Na década de 80, Deve ser mentira. Isso é coisa, Eu não sei lá. rapaziada, não é assim não. na década de Eu morei 80, ali, ó. usava-se muita cocaína e injetava na década de 80. Na década de É, 80. na década de 80 e 90. Por que eu sei disso? Porque no Monte Alto, quase todos os caras que morreu, os bandidos antigos, do começo da década de 90, HIV. pegava HIV de um, usar a seringa do outro, e a loucura era injetar droga na veia. Lá eu não sei, nunca ouvi falar. No Monte Alto, eu não tô falando uma história, eu tô contando o que eu vi. Eu pequeno, vendo os caras com essa prática. O que aconteceu? A maioria morreu de HIV, porque o cara tava tão louco, a loucura era tão doida, a vontade de ter a loucura era tão grande. Eu pegava a seringa do João, pegava do outro e usava tudo a mesma seringa. O HIV não foi transmitido ali por sexo, foi transmitido por usar a mesma seringa. Mesma seringa. O que tinha AIDS ia passando pros outros. É que assim, Isso é uma história real, tá? a gente fala assim, às vezes a pessoa fala, nossa, mas é que assim, mano, é um podcast, é uma conversa. Às vezes vai dando uma ideia aqui, a gente vai lembrando de outra coisa. Pode igual- contar mentira, né? Agora as verdades. É igual o Gleidson, o finado Gleidson. Você falou de um amigo do Kung Fu que morreu lá. Poxa, eu lembro de um amigo meu que foi baleado no camelódromo, né? Infelizmente, o assunto ficou pesado, mas Nossa, minha cabeça falhou. você lembra do Gleidson. Não sei se você lembra Não. dele, ou a pessoa, mas você lembra que uma pessoa sofreu tiros ali naquela passagem ali da ponte ali, aquele túnel ali. Eu já fui enquadrado ali. Não sei se você já chegou fui a lembrar enquadrado. disso aí, porque um cara do O cara me enquadrou ali uma vez. Então, falou assim, pô, meu, o rapaz foi baleado. Eu falei, Gleidson? Aí depois um amigo meu falou, pô, o Gleidson. Esse o Gleidson, que Deus o tenha? É, outro negócio estranho é aquela passagem do Camelódromo pra Zona Leste ali. Totalmente. Mano, você tá louco. Ali é sinistro. Ali é perfeito pra fazer merda. Ali é sinistro. Porque o túnel, você entra dentro dele e ele tá se o cara fechar você de um lado do outro, você não tem como correr. Foi o que aconteceu comigo. Se o nosso amigo... Eu quase morri no Camelódromo uma vez. Os caras fechou de um lado e do outro, eu falei, e agora? Eu morei ali. Agora eu vou te arregaçar. Eu era moleque, eu também vivi na rua. Eu morei ali, eu ficava debaixo da ponte, a ponte de madeira. A ponte de madeira quando era passarela. A ponte de madeira que você tá falando é onde é a passarela da Barão do Rio Branco? É a passarela. Ali era a passarela do trem. E a ponte ali não deu um mercadão que fechou. A ponte de madeira é ali. Ali era ponte de madeira, Zé? É uma ponte de madeira. Onde- Eles fizeram uma ponte de madeira ali. Onde era o econômico ali? Era uma ponte de madeira ali, cara. Era madeira. A passarela Nunca imaginei. era uma ponte de madeira. Porque hoje a gente vê o asfalto, né? É, Não imagina que aquilo ali foi um dia de Nunca vai madeira. fazer ideia o que era. Então você chegou em Prudente era atrasado, então. É que nem falam no Ipanema Clube, os caras falam que era riozão lá. Não, dali pra do cafezal, rapaz. É tudo mato ali, Lá no Ipanema Clube, os caras falam que era um córrego lá, na Tancredo lá. A rapaziada do Inferninho pra lá, do Jardim Brasília, ali não tinha nem como se. Não era nem como se Santa Mônica. Você viu a Zona Leste e praticamente... Era tudo taquizado. A rapaziada ali, nós trombava com a rapaziada ali do Jardim Brasília, do Cigano. Na hora do Cigano, Ciganada, os caras eram mais perigosos. Aqueles caras que colocavam no berral aqui, ó, e tinha as 3 pontes. Sim. Tinha ali embaixo da Bíblia Nascimento, era 3 pontes. Ali matavam por dia.
Rapaz, isso é... Então nossa cidade já foi muito mais perigosa. Já. Eu falei, agora tem tempo, agora não melhorou, né? Uma parte caborada ali, você tinha que descer com um canhão ali. Na sua opinião, naquela época a Zona Leste aqui era muito mais pesada do que qualquer outro bairro? Qualquer do bairro, o território de um é o território do outro. Parte caborada do Brasil. Porque sempre rolou uma rixa, né? Eu já ouvi falar da rixa Não, mas não tem nada a de ver. umas vilas aqui da Zona Leste. Não vou citar qual vila, mas a gente já ouviu falar de rixa, de não sei quem. É que não assim, sei quem. ó, Prudente era assim, ó. O Zé talvez vai poder falar, você vai ouvir muita história. Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, Cada zona, vamos colocar Zona Norte, Oeste, Leste, Sul, Zona Sul. Cada zona tinha um bairro que dominava. Entendeu? Ali pro Monte Alto, que se eu não me engano ali é Zona... Não é Zona Norte, ali é Zona Oeste, eu acho, se eu não me engano. Ali, qual que era o bairro mais perigoso dali? Era o Monte Alto. Meu, Monte Alto fez fama. Os Até bandidos hoje. mais perigosos daquela região era no Monte Alto. E o Manu foi criado com esses caras. Só que o Monte Alto ali não tinha Coab. Isso. A Coab não tinha, tinha o Sabará e o Monte Alto. Era o que Eldorado, dominava. o Eldorado. Antes do Monte Alto era o Sabará. O Eldorado. Depois o Monte Alto cresceu muito, o Monte Alto ficou um pouco O melhor. Monte Alto cresceu. Na Zona Leste, que eu me lembre, na minha época, era Líder. A Líder era o bairro mais perigoso. O cara fala da Líder. Pô, a Líder é isso aí, Líder é aquilo. Mas tinha a Vila Brasil, que era perigoso. O Alvorada era perigoso. Tinha as vilinhas ali, né? Mas quem falava-se bastante da Líder. Na Zona Norte, quem que era? Vila Cachaça, que hoje chama Vila Angélica. Sim, Entendeu? sim, pode crer. Hoje o Angélica, o povo nem gosta que fala Vila Cachaça. Você falar com a Angélica não era cachaça quando você chegou em Prudente? não gosta, Isso é uma porque coisa já que ficou os um nome que antigos ficou contam pra assim. nós que é mais novo. Aí, então cada um tinha uma vila perigosa. Então tinha um núcleo em cada vila. E nenhuma dessas vilas se batia. Você sabe onde que elas se davam bem? Na distribuição de droga. Como nós moramos na favela, nós sabemos como que funcionava. Só isso. Um distribuía droga pro outro, mas na hora do vamos ver mesmo, todo mundo queria catar o outro. Aquela sempre na Vila Nascimento chamava a Boca do Inferninho. Sim. A Boca do Inferninho. A Boca do Inferninho é onde eles fizeram a invernada. Era tudo barrancão, onde existia o Panema Clube. Ele era tudo barrancão ali, ó. Então tinha a Boca do Inferninho. E para passar ali dentro era a Boca do Inferninho. Tinha que enfrentar os camaradas que moravam naquela Boca do Inferninho. A Vila Cachaça era lá perto do ZV. Entre a UPA. E olha que bagulho louco, ó, ZV. Foi até bom ele citar ZV. Pouca gente sabe. Você sabe o que significa ZV? Você sabe o que significa? Ué, talvez o Zé saiba. Posto ZV. Sabe, mano, o que significa ZV? Zona o quê? A primeira zona de Prudente, Pô, ZV. Zona Velha. Ali era uma zona. Pô, ZV. Zona. Naquele posto era uma zona. Era uma zona. Chamava Zona Velha. Foi zona. Eu não acredito. Primeira casa de Do lado prostíbulo. da UPA ali? Do lado da UPA, onde é Tem hoje? gente que fala que foi o começo do Pops, né? Ali, ó. Isso aí eu não tenho certeza. Onde tinha a Ritona, as Tô Maria. passado, sério? Por isso que fala A ZV. zona ali. Zona Velha. Ali tem zona velha. É a primeira zona de Prudente. Os caras iam tudo ali bagaçar e A primeira, descabelar. mas você não sabe nem meados de Não, quando isso foi aí não é da nossa época, não. Isso aí foi na, isso aí foi na, 80. isso aí foi na Ah, época não sei. Não tenho a mínima ideia. 81, 79. 70 para 80. 70 foi na Cara, só pra você ter uma ideia, eu vim saber disso há pouquíssimo tempo. Eu falei, mano, você tá brisando. O cara falou, então pergunta pros caras das antigas. Zona Velha. Zona Velha. Podcast, galera. Podcast informação, Prudente, podcast. trazendo histórias da Sabia disso aí, cidade. mano? Você que morou Gente, muito tempo isso é ali? histórico, isso aí. Zona Velha foi o também primeiro, nem imaginava. primeiro puteiro de Prudente. Puteiro. Falar logo a Ali verdade. morria 3 por dia. Não pagava mulher. Ô, Vila Cachaça, doido. Amarrado pra outro. Vila aí Cachaça. A famosa Casa da Luz Vermelha. Não, Uma vez eu espantei um cara falando que era da Vila Cachaça. Os caras me enquadrou, acho que na Brasil, porque eu rodava Prudente inteiro. Fui praticamente um moleque solto no mundo. Quem te mandou os homens? Não, os caras que tinham rincha. Tá. Falei, caramba, se eu falar que eu sou do Monte Alto, os caras vão matar eu na hora. Porque tinha rincha com o Monte Alto. Falei, vou tentar meter que eu sou da cachaça. Falei, maluco, eu sou o. Eu sou o diabo loiro lá da cachaça. Falei. O quê? Você é o diabo loiro lá da cachaça? Não, mano, você é louco. Vixe, Não mexe comigo não, pô. já foi me abraçando, tacando eu pra dentro da vila.
Foi uma ideia que eu tive na hora e deu Mas certo. tem que se escapar. Porque os Antes, caras respeitavam muito a cachaça. Antes, um ligeiro ou um covarde vivo. É louco, tinha do uns que 15 um herói negão. morto. Tinha uns 15 negão da altura dessa porta aí. ó. Esquece. Não tinha como, parça. Só se tivesse com uma bazuca encarar os caras. Você é doido. E os caras Na hora dominavam eu a área inventaria- deles. Eu inventaria a mesma coisa. Eu uma mentira. inventava de ir pra tudo quanto é lugar e de vez em quando Eu também os ia caras, ser. ó, fia aí. Qual que é a pegada? E aí, tio? É da onde? Geralmente os caras falam assim, mas você é da onde? Os Qual caras que é a fita? Você é da onde? Você é bravo. Eu já passei Não, várias. eu sou né, da velho? Zona Leste. E daí que você Ali é só Foda-se. cobra criada. Você tem. Foda-se, você tem. Só Você tem mó cara de criado. playboy, velho. Ali é só cobra criada. Você entrar dentro tem que ser cobra criada. Tem que ser cara valente e Cobra corajoso. criada, é. E aí muitos amigos meus morreram ali dentro. Sim. E às vezes não ser valente, né? Dá uma de... Você entrava ali dentro, ou saía morto. Dá uma de João sem braço que fala. É, eu sempre fui ligeiro. Se dá, dá. Vamos sair na mão, vamos trocar tiro. Se não dá, meu irmão, vamos vestir uma saia, passar um batom e rebolar. Zé, vamos fazer as considerações finais. Pessoal, essa foi a entrevista com o Zé. Pra quem não sabe, não pode falar seu nome, Zé? Fala do seu nome, Zé. Todo mundo é curioso pra saber o seu nome verdadeiro. É Jailson Nascimento dos Santos Pereira, né? O povo de Prudente me considera mais que o Zé do Gato. Aqui fica um abraço aqui de vocês, Thiago. Você, João. Obrigado. Agradecimento. Pelo povo Meu amigo prudentino. aí também, né? Que tá sempre aqui nessa casa. É o Mu? O Malu, né, Malu? Manu. Malu, é um prazer Malu Madre. conhecer. É, Deus Malu Madre abençoe na você, Deus contenção abençoe das o câmeras. amigo aí. Então, o povo de Prudente. E nós estamos aqui, numa hora dessa, e vamos agradecer a Deus e pedir a Ele por tudo que Deus que nós falamos aqui, Deus ouviu o que nós estávamos falando. Sim, e que Cada Deus letra, possa. cada letra foi falada. Cada história é uma história de um para o outro. E vamos agradecer a Deus. Amém, vamos agradecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no momento mais difícil, meu Deus, abençoe o Thiago, a família dele, a minha família, meu pai, a vida do João, desse jovem. Meu Deus, que o Senhor venha iluminar, dando direção, sabedoria para o Thiago cada vez mais, por lhe trazer aqui, meu Deus, para falar das coisas nossas, porque o Senhor deu sabedoria até chegar nesse ponto da nossa cidade. Eu, com 60 anos, já enfrentei as lutas, enfrentei tantas tempestades que eles estão começando, são novos. O Senhor guardará nossos caminhos, nossa vida, e agradecemos, Senhor, para tudo sempre. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos nós. Que esse povo de Presidente Prudente, Thiago, você vai ser muito conhecido mais mente através do Espírito Santo de Deus, para que Deus te dê sabedoria e entendimento cada vez mais, João e eu, esse mundo. Agradeço vocês todos. E o povo do Caminhão, do 25 de março, seja abençoado todos vocês. Obrigado, povo do 25 de março. Seja uma bênção, você vê, o seu Thiago está aqui, ó, falando coisas do passado, coisas que passou. E estamos aqui continuando. Até o que Deus chamar, estamos à disposição. Muito obrigado, Deus abençoe vocês todos. Amém, Amém, Zé. amém, Zé. Parabéns. Fico Obrigadão. feliz de ter o Zé aqui, de ter uma figura tão conhecida, tão querida. Na verdade, Zé, nós que agradecemos a você, né? Pela oportunidade que você nos concedeu. Isso aí não é qualquer pessoa que aceita. O Zé aceitou e obrigado mesmo, Zé. Que Obrigado Deus a vocês, realmente viu? te retribua em dobro. Agradeço você, João. Né? Continua sendo na sua fé, João. Sim, João, Continua cara- na sua fé, faça o seu trabalho, não olhe os outros falar. Tiago, você também, e eu, Zé do Gato, o menino também. é só gratidão. Vamos Gratidão, atender, vamos atender o povo de Presidente Prudente com amor, com carinho. Sempre, sempre. Se Prudente é nosso, então vamos trabalhar cuidar. de coração. Vamos tratar com carinho. de zelar. coração para coração. Exato, vamos zelar. Galera, obrigado, viu? Boa noite a Assistam, todos. se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam o vídeo, tá? E estamos no Instagram também, né? Estamos no Instagram, bombando no Instagram. A Silvinha já tá fazendo um sucesso danado. Só Foi- crescendo, A várias entrevista views da lá, Silvinha foi um várias views. sucesso, a do Zé também eu tenho certeza que vai ser, Vários views. tá ok? E galera, obrigado pela força que todo mundo tem dado. Obrigado realmente pelo apoio, por vocês assistirem. Já estou recebendo mensagens de carinho, de apoio, de consideração. Obrigado, povo prudentino. Mano, vocês são da hora. Vocês são 10. Vocês são foda, compartilhem. Fechou! Fechou, Zé do Gato! Sabe demais. Sabe demais.
Quarta, mano.